Pessoal, tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Última resolução do Gêmeos aí, 2025, em parceria com o professor Rona Móvel. Pessoal, eu trouxe um simulado, esse último do ano. Né? Pra quem tá fazendo os Gênios aí, tá percebendo que o primeiro Gênios eu fiz, sempre faço realmente um Gênios, um nível maior. Aqui são os assuntos que a gente abordou aí, então são assuntos de prova, se você entende de prova. Não entende, é só confiar em mim. Ou se entende também, né? Porque eu tenho um trabalho por você, a gente tem aprovações, eu quero que você seja o próximo aprovado. Nossas revisões vão começar agora, então fica atento aí, pra não perder. Vai ter acesso aí a um monte de resolução de questão em vídeo, 7 aulas, investimento aí muito barato, né? Porque a gente oferece. Então tá feito o convite, com certeza eu vou te ajudar, tá bom? Meus queridos, sejam extremamente bem-vindos. Mais uma resolução de questão. E essa daí diz o seguinte: esse simulado, pessoal, ele foi um simulado que eu diria numa escala de 10, sendo o Enem mais difícil, eu botaria ele na escala de 7,5, 8. Eu também não poderia fazer um muito difícil perto da prova, né? Porque todo ano é um nível de dificuldade diferente do outro. Então aqui, na verdade, esse simulado é mais para aparar as pontas. Perceba que eu não coloquei isomeria óptica. Eu não coloquei porque ano passado caiu. Por que eu vou repetir? Então eu coloquei uma isomeria que seu Enem ama. De todas, posso lhe prometer. É a que tem mais aplicação aí, sobretudo na área da saúde. Então assim, refaz esse simulado com carinho. Me dá um feedback, que é importante, né? Eu construo as coisas pra vocês, então é importante essa nossa interação, beleza? Então vamos lá, sejam extremamente bem-vindos. Mais uma resolução de questão. E essa daí diz o seguinte: cientistas podem ter descoberto a causa do autismo ao descobrir uma ligação entre o risco de condição e ácidos graxos no sangue do cordão umbilical. O estudo de pesquisadores da Universidade de Fukui, Japão, investigou a ligação entre ácidos graxos poliinsaturados em amostra de sangue do cordão umbilical e pontuações de autismo em 200 crianças. A partir das análises, os pesquisadores identificaram um composto específico no ácido do sangue do cordão umbilical chamado de DIHTRE, que pode ter fortes implicações na gravidade do TEA, né? Transtorno do espectro autista, né? É cada vez mais comum, né? A gente vê isso aí nos plantões. Especificamente, os autores descobriram que os níveis mais altos das insaturações desse camarada aqui, todos estereodescritores cis, estavam associados às dificuldades em interações sociais. Com base nos ácidos graxos, aí, ele já disse que era ácido graxo, então você não tinha que saber absolutamente nada. Beleza. E ele quer que você simplesmente aí, olhando aí pro comando da questão, né? Responda. O componente mais provável na causa desse distúrbio do neurodesenvolvimento deve ser. Bom, ele falou no texto, eu falei no texto que o composto mais associado em promover o autismo é o estereodescritor cis. Sempre que você lê, pessoal, a palavra cis ou trans, ou sinônimo, né, que abrange as duas, isomeria geométrica, é algo que eu quero que você leia, você já tramontine. Para você ter isomeria geométrica, que é um tipo de isomeria espacial, obrigatoriamente, em cadeia aberta, tem que ter sempre esse cenário aqui, ó. Dupla entre carbonos, e a ligação de cima de cada carbono tem que ser diferente de baixo. Ligação de cima de cada carbono diferente de baixo. Bateu isso, professor? Dupla, e cada carbono da dupla com ligantes diferentes? Bateu. Ótimo. Tem isomeria geométrica, de certeza. Para saber se é cis ou trans, você passa um traço no meio da dupla. E se você tiver os mesmos ligantes no mesmo plano, o prefixo cis, né? Eu sou cissexual, né? É igual, né? É o mesmo. Então, uma pessoa que faz trans, uma pessoa que é transexual faz mudança. Então, mudança trans é quando tem em lados opostos, né? Muda o lado. Quando você tem o mesmo ligante no mesmo plano, isso daqui a gente chama de cis. Se eu disse na questão que o cis é o que causa né, o transtorno do espectro autista, eu vou atrás do cis. Eu falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o comando falou, a gente obedece. Então, desses caras aqui, só vai ter um que tem que ser cis. Pra ser cis, a gente viu que tem que ter dupla, né? Olhando pra cá, moicinha, aqui tem dupla, moicinha. Não, é dupla entre carbonos. Então, esse aqui vai de Vasco. Esse aqui tem, beleza. Porém, a dupla aqui, sempre que tem essa dobrazinha, vale a pena anotar, viu? Sempre que tem essa dobrazinha, não é sempre, mas assim, 99% das vezes. Logo pro Enem é uma dica boa. Você viu essa dobrazinha, esse psicopata aqui vai ser trans, certo? Mas, moicinha, e se eu não lembrar disso? Aí eu dou uma dica aqui muito boa pra você na prova. Essa é uma forma de bastão. E antes de responder qualquer coisa, sempre você tem que preencher os hidrogênios que faltam até o carbono fazer suas 4 ligações. Depois você pensa, se você inverter a ordem, você perde questão fácil. 2 ligações, 3, tá faltando um hidrogênio. Como ligação química é feita de elétron, se você aproxima as ligações, elétron com elétron é negativo, repulsão. Então você sempre, quando preenche, você afasta. Então, se tem uma ligação aqui embaixo, tá faltando uma, você bota pra cima. Você afasta, é só isso. Essa daqui, ó, 2, 3, tá faltando uma. Esse carbono tem uma pra cima, a outra você bota pra baixo. Essa ligação aqui é diferente dessa, essa é diferente dessa. Isômero geométrico. Pra saber se é cis ou trans, eu passo um traço no meio da dupla. Se o mesmo ligante estiver no mesmo plano, seria cis, mas não é trans. Então, pegou essa dobrazinha, é trans. Mas se você quiser fazer, é só fazer. E aí, se você perceber o padrão desse, é o mesmo desse, que é o mesmo desse. No dia da prova, você não tem tempo pra ficar moendo. Se você viu que essa representação é a mesma dessa, todos aqui vão ser o quê, pessoal? Trans. Mas sim, aqui tem, não, é entre carbonos. E aí, pessoal, quando você olha pra esse outro, o ácido oleico, você vê que aqui tem dupla entre carbonos, e aqui a retinha, né? É diferente dessa dobrando. Se dobrando é trans, essa retinha vai ser cis. Mas é só fazer, pessoal. Dupla entre carbonos, check. Uma ligação, 2, 3, né? Porque uma dupla vale 2. Tá faltando uma. Se essa tá pra cima, eu boto pra baixo. Mesma coisa aqui. Então, passei o plano, mesmo ligante no mesmo plano, cis. Beleza. É a resposta? Não sei. Por quê? Batendo o olho aqui, e aí no dia da prova você confirma, né? Você não crava logo, né? Você termina de ver os compostos. Por quê? Olhando aqui agora, uma cis, a gente sabe que faz mal. Eu falei lá em cima. Esse cara aqui tem 2 cis, ó. Essa representação é a mesma dessa, então só pode ser cis. Só que aqui tem 2 cis. É a resposta? Bom, se uma estrutura cis faz mal, 2 faz mais mal ainda. E se tiver mais? Bom, olhando aqui, oxe, professor, aqui tem 3 cis, né? Os hidrogênios aqui embaixo, mesmo plano, tem 3 cis. É a resposta? Bom, batendo aqui o olho, eu vejo uma dobrando, né? Que nem a lá de cima. Essa daqui é trans.
Porém, no texto, eu especifiquei que todas têm que ser estrutura cis. Se todas têm que ser estrutura cis, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa daqui seria a resposta se ele falasse que tem mais cis. Se o comando fosse quem tem mais cis, pronto, aí seria ácido linolênico. Mas eu queria que todos fossem cis, então logo não pode ter trans. Uma tem e duas tem, beleza, duas tem mais. Além do que, lá em cima, né, olhando o português, tá? Todos, se é todos, subentende que é no mínimo plural. Famoso, mais de um. Então, sem sombra de dúvidas, precisava nem no português, né? Eu preciso que a gente realmente concorde nisso. Porque se uma faz mal, uma estrutura cis faz mal, se tem mais de uma, faz mais mal. Então, gabarito aí, letra, ácido linoleico. Se eu pedisse quem tem mais cis, aí sim, seria ácido linolênico. Porém, eu especifiquei e falei que, de fato, com certeza, obrigatoriamente, tem que ter todas cis, beleza? É importante, talvez alguém tenha ficado com dúvida, mas sim, mas o que é esse nome éstero de escritores? Pessoal, estereoisomeria, né? É sinônimo para isomeria espacial, que pode ser geométrica ou óptica. Então, óptica, né? Que é a do carbono quiral. Então, não precisa enlouquecer com esses nomes. No dia da prova, você não leu cis? Não é cis, você não lembra de trans, não são tipos de isomeria geométrica? Aí você volta, não, esqueça a ideia de ir pra prova sabendo de tudo. Então, sem sombra de dúvidas aí, gabarito, letra C de Cristo. Beleza, pessoal? Espero que tenha feito sentido. Ó, quando a gente olha aqui pros outros, esses são os gabaritos aí que vocês receberam, não é isso? Quando vocês olham aí pra próxima questão, é uma questão que é uma aposta minha, certo? Essa questão aqui é uma questão muito boa, porque ela envolve aí 3 assuntos, né? Então, de fato aqui, eu queria que você pegasse 1000% dela. O que ela diz? A produção de hidrogênio gasoso é fundamental para processos industriais, fertilizantes e blá blá blá. Uma das etapas mais empregadas para aumentar o teor de H2 após a reforma é a reação de deslocamento do gás água. Enfim, que pode ser descrita aqui embaixo e graficamente pode ser descrita também aqui embaixo. Aqui. O gráficozinho, você não decora nada, né? Aqui é caminhada, né? Caminhada, corrida, e ali é energia, né? Para cima aumenta a energia, para cá aumenta a caminhada. Analisando o gráfico e considerando a importância desta reação na indústria, qual é a principal vantagem do uso do catalisador de níquel neste processo? Pessoal, anote aí. O que é que o catalisador faz? O catalisador, pessoal, ele acelera uma mesma reação química. Então, sempre que você pega uma reação, um gráfico, ou uma reação, mas graficamente você percebendo é mais fácil ainda. Então, você pega um gráfico e você vê que ele tem um caminho, e na verdade tem um grandão e tem um encurtado, perceba. Aqui é caminhada, né? Então, quando a gente caminha uma reação, caminha uma corrida, você não começa do final da maratona, né? Você começa do início. O que é o início de uma reação? Só pode ser o meu reagente. O que é final? Produto. De certeza, se esse ponto aqui começou, reagente, e aqui? Produto. Numa mesma reação, porque só tem um reagente e um produto, você percebe que tem 2 caminhos para um mesmo destino. Qual é o mais longo? É você ir lá para o Japão para chegar nos Estados Unidos, ou você simplesmente subir a América aqui? Então perceba que, nitidamente, mesmo sem ter números, você concorda que esse caminho aqui é o caminho mais rápido, é um atalho. Por isso que anote, pessoal. A gente diz que catalisador, ele acelera a reação. Porque ele cria um caminho alternativo na reação. Sem ser, anote, consumido por ela. Ele entra, participa e sai, sem ser consumido. Se você pega várias reações, para você reconhecer um catalisador, vou colocar aqui a da camada de ozônio. Não que você precise decorar ela, certo? É só pra gente fechar essa parte aqui com chave de ouro. Isso aqui é a representação de radicais, certo? Esse cara aqui era CFCs, aerossóis, lá na estratosfera, na camada de ozônio, a luz extremamente energética, que é a do Sol, radiação ultravioleta, quebrava através de cisão homolítica, os CFCs, formando radical livre. Só quero que você entenda isso aqui. Tem um monte de aplicação disso aqui. E aí, pois sim, termina a reação, termina. Pessoal, não decore isso daqui, certo? Eu botei sem querer. Não decore isso daqui. Aqui a gente tem Cl. Pronto. O que a gente percebe aqui? Sempre que eu tenho mais de uma reação, para eu montar a mamãe, que a gente chama de global, eu tenho que cortar quem se repete, né? Reagente, um produto. Perceba que esse cara entrou e saiu. Ele entra porque ele atua no reagente e vai de Vasco. Sai. Ele entra e sai. Ele não sai e entra. O catalisador aqui, que a gente representa no meio da seta, é o cloro. Catalisador, então, ele entra e sai sem ser consumido por ela. Ele entra e sai. Então, ele atua no meio da reação e a gente chama esse meio, né? O ponto do meio, a gente chama de complexo ativado. Mas existe uma energia que é ativa, e se ativa, obviamente, eu ativo o início da reação. O início da reação é o reagente. Então, essa energia, que é chamada de energia de ativação, seja gráfico endo ou ESO, sempre parte do reagente até o topo. Ela dá energia, por isso que é chamada de energia de ativação, ela investe energia. Só que aqui agora a gente vê claramente 2 topos. Então, eu tenho 2 energias de ativação. Eu tenho essa energia de ativação que eu vou chamar de E2, e essa grandona aqui, que eu vou chamar de, botar E20, certo? Só pra não repetir esse nome. E aqui eu vou chamar de E40. Perceba que a energia de ativação sem catalisador é grandona. Com catalisador, é só isso aqui, ó. Porque o catalisador, ele cria esse caminho alternativo. E aí a gente fecha. Porque o catalisador, ele deixa uma reação mais rápida, porque ele diminui essa energia de ativação, fazendo com que ela aconteça mais rápida, sem ser consumido. Beleza? Então, o gabarito aí tem que ser algo, né? Se ele quer do catalisador, tem que ser algo aí inerente a isso. O resto, anote, ele não desloca o equilíbrio químico. Ele não altera o ΔH. Veja, se eu calcular o ΔH dessa reação aqui, as moicinhas
ele não deu ΔH. Melhor ainda, por isso que eu botei esse gráfico. Pra gente ir pronto pra prova. Se ele não deu valores, seu concorrente vai errar e você vai acertar. É só você colocar valores. Você pagou R$ 85 pela prova. Coloque valores, respeitando, né, graficamente valores da matemática. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de 10. Aqui eu vou chamar de 20. Tá subindo, né? Então vai aumentar valores, é só botar. Aqui eu vou chamar de 30 e aqui eu vou chamar de 40. Claramente, se eu calcular o ΔH, eu sempre falo para meus alunos, é impossível o cara esquecer o que é ΔH no dia da prova. Porque se por acaso você esquecer da química, você não esquece da vida. Qualquer delta é variação. Final menos inicial. Calcule para mim o delta. Final menos inicial. Então vai ser o produto, que é 10, menos o inicial que você atribuiu 20. Vai ficar menos 10. Com certeza, esse gráfico aqui é um gráfico exotérmico. É mais fácil de você ver. E quando eu botei catalisador, eu não mexi no ΔH, não. Com catalisador, sem catalisador, é o mesmo ΔH. Eu só acelero a reação para liberar calor mais rápido. Mas eu não mexo no valor e nem desloco o equilíbrio químico. Anota isso. Então, ele não torna exotérmica. Gabarito aí, B de bola, né? O catalisador diminui a energia de ativação. A2 é A4. Então, A2 é porque eu coloquei que vai de E2 para E4, né? E vai de A2 para EA4 para A2 é A3, né? Então, em vez de ser esse grandão todinho, em vez de ser o grandão todinho, vai de E2 para E4, vai só de E2 para E3, que é justamente aqui, ó. Eu botei esses termos mais sofisticados pra gente realmente perder o tempo, ou perder o medo. É só você ler. Energia de ativação não vai ativar, então é daqui pro meio. Tem dois meios, mas tem um que é mais rápido, é esse. Então daqui pra aqui corresponde E2 para E3, beleza? Inclusive, essa questão, quando tiver na sua prova, não vou botar EA2, tá? Eu vou só botar E2, E4, E2, E3, beleza? Só pra ficar aí mais, enfim, mais didático, né? Condizente com o gráfico. Vou corrigir isso aí, então você não vai ver A2. A ideia seria exatamente a mesma, né? Mas, enfim, pra deixar mais homogêneo com o gráfico. Tudo bem? Então, quando ele diminui a energia de ativação, cria esse atalho, aumenta a velocidade da reação, sem alterar o valor ΔH verdadeiro. Letra C tá falso porque não aumenta. Letra D tá falso porque ele não elimina a barreira energética, ele diminui essa barreira energética, né? E letra E, o catalisador inverte o sentido. Não, pessoal. Catalisador, anote, pelo amor de Deus, não é consumido, não desloca o equilíbrio químico e não altera o ΔH. Ele deixa mais rápido porque não é consumido, diminuindo a barreira, né, que é a energia de ativação, portanto, criando um caminho alternativo, por isso que ele deixa mais rápido. E diminui também o complexo ativado, tá? Que é esse meio. Se o meio diminui, e o meio é o complexo ativado, diminui o complexo ativado e diminui a energia de ativação. Beleza? Vamos juntos. E aí, pessoal, essa próxima questão aqui, ela é mais direta, então vou, né, resguardar aí meu cérebro, né? Uma questão aí que colocou 3 compostos e quer que você simplesmente aí analise as estruturas apresentadas e diga a função orgânica oxigenada comum presente aí nos compostos. Essa daqui, com certeza, eu escolheria a mais fácil da prova, certo? Isso é bom você saber, porque se você errou, sinal vermelho, tá tudo certo. Só cuidado para não errar. Por quê? Se eu quero oxigenada, já não pode ser alceno e alcano. Mas moicinha tem muito, esqueça. Né? Comando, a gente obedece. E, com certeza, a única que tem em comum aqui, entre elas, batendo o olho, é C-O entre carbonos. Essa daqui, que é comum a todas, a gente chama aí de cetona. Tudo bem, pessoal? Então aqui tem uma cetona, cetona. E esse aqui, cuidado, não é fenol, né? É um álcool, beleza? Aqui seria um cara que eu amo apelidar ele, e seu nem ama, cocô. Isso aqui é um éster, certo? Pega essa dica aí. E aqui seria outro álcool, beleza? Então, a única que é comum, as 3 aí, gabarito, letra B, beleza? Pessoal, e aí, pessoal, essa próxima questão que a gente vai fazer aqui é uma questão aí que eu aposto muito. Tanto lei de Hess, ou tanto termoquímica quanto cinética são temas muito fortes. E ano passado aí, teve aí uma deficiência. Então, por isso que eu elaborei esse último aí para vocês irem mais preparados. A questão diz o seguinte: o hidrogênio é considerado um combustível no futuro devido ao seu alto poder calorífico. Ele libera grande energia por grama e por produzir apenas água como produto da combustão. Isso aqui já é algo que pouca gente sabe. Moicinha, o que é que pouca gente sabe, Moicinha? Pessoal, se eu mostro essa reação aqui para vocês, e eu boto no meu Instagram hoje com 24 mil seguidores, é uma combustão, pode ter certeza. Não vai passar de 20% que vai acertar. É uma combustão. Mas, moicinha, não tem que liberar CO2 mais água? Desde quando? Você decorou. Ali é o normal. Mas combustão é qualquer cara que seja um combustível na presença do oxigênio, que é o componente, e essa reação libere calor. Os 3 Cs, combustível, componente e calor. Se bateu, é uma combustão, tá? Obrigado, amor. E aí, pessoal, anota isso aqui, tá? E é uma combustão de energia limpa, né? Porque libera água, alto poder energético, hidrogênio verde, né? Que é interessante. Bom, sendo uma alternativa limpa aos fósseis, né? A NASA utiliza hidrogênio líquido como combustível em seus foguetes e a indústria automobilística desenvolve carro movido a célula de combustível de hidrogênio. O engenheiro químico precisa calcular a quantidade de energia liberada na queima de 200 gramas de gás hidrogênio. Se você vê na prova queima, saiba que é sinônimo de combustão, portanto, o gabarito tem que ser um valor negativo, certo? Para dimensionar um sistema em propulsão. Ele não possui o valor direto da entalpia, mas dispõe dos seguintes dados termodinâmicos a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê várias reações e envolvem ΔH. Sempre que você vê isso, eu quero que você escreva o meu nome, mas não escreva Moisés. Escreva Hess. É uma questão de lei de Hess. E lei de Hess, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Depois você tem essa sacada, que é o quê? Não tem o que ele moer em lei de Hess. Ele vai dar várias reações, porque esse é o esqueleto. É uma história de estequiometria, né? De reações consecutivas. Eu vou ter várias reações e elas vão se somar para dar uma que não tem o ΔH. Essa que não tem o ΔH
e vem fruto das outras, que a gente chama de filhas, é chamada de reação mamãe ou simplesmente reação global. O que é que eu queria que você levasse para a prova? Ela é sempre o seu espelho. Como assim? Ele tem que dar global. Ou ele dá global na reação ou dá em texto. Aqui eu dei em reação, que é o mais comum. Quero que você imagine que é sempre o seu espelho. Que é o quê? Quando você vai no espelho, você se vê. Então, quando você olha para cá, você já vê a resposta. Em que sentido? O que você tem que fazer aqui embaixo? Nessas duas. Para chegar nisso. O que você tiver que fazer, você faz. E depois, a mudança que você fez mexe no ΔH, soma e acha o valor da mamãe. Porque a mamãe vem da soma das filhas. É só isso. Não tem outro caminho e nem tem mimimi aqui. Então, por exemplo, o que é que eu vejo aqui? Aí você vai batendo, ó. Você sempre começa olhando para global, que é o seu espelho. H2, onde é que tem H2? Aí você olha, moicinha, eu vejo H2 aqui. Inclusive, essa questão, eu vou, né, deixar esse 1, 2 e 3 separado para ninguém achar que é mol. Então você nem vai ver isso aqui. Eu vou botar em algarismo romano, né? Não tinha me ligado nisso. Tudo certo. Então você não vai ver isso. Então, H2, H2. Vou até apagar aqui, tá? Para ninguém se confundir. Na sua prova, eu vou deixar esse 1, 2 e 3 lá na pontinha. Então, isso aqui você não tá vendo, beleza? Moicinha, beleza. Vê o espelho. O H2 tá aqui. E na semi-reação tá aqui, bateu, espelho. Moisinha, e se na global tivesse 2? Aqui ia ter que ficar 2. Aí você vai multiplicar por quanto? Por 2. Mas só tem um, tá no reagente, tá no reagente. Bateu, bateu. Você vai fazer agora. O que nessa reação? PN? Porra nenhuma. Bateu. Próximo. 1 meio de O2. Opa, moicinha. Onde é que tem moicinha? Aqui. Bateu, bateu. Vai fazer o que agora? Nada. É porque aqui você já tinha tramontinado, né? E agora, o que falta na minha global, veja, é da global pras filhas. E aqui na resposta, você não soma essa pra dessas. Você sabe que esse é o resultado. Portanto, espelho, olhe pra cá primeiro. Então, água líquida, onde é que tem? Moicinha? Tá no produto. Beleza. Aqui tá no reagente. Esse cara tem que estar no produto, aqui é o final, e aqui tá no reagente. Pode? Não. Você vai ter que colocar ele pro produto. E colocar pro produto é inverter. E inverter alguma coisa é multiplicar essa coisa por menos 1. Acabou. E dica de prova, viu? No dia da prova vocês não têm tempo. Se vocês concordaram, esse cara bateu porque você inverteu, então visualmente você já consegue ver que esse cara agora é produto. Você multiplicou por menos 1. Mas, mãe, sim, eu tenho que fazer na prova? Não. Se você já botou menos 1 e o que me interessa é o ΔH, esqueça, você já acertou. Menos 1 bateu, bateu, e esses dois já tinham batido. Esqueça o resto. Se bateu os da global, bateu obrigatoriamente todo mundo. Então qual é o ΔH da global? O ΔH da global, se a global é a mãe, vem da soma das filhas, o ΔH da global também é o da soma das filhas, com as mudanças que você fez. A primeira não fez nada, então vai ser menos 242. E a segunda eu multipliquei menos 1. 44 positivo, menos 1, mais com menos, vai dar menos. Então, menos 44. E como aqui tem o mesmo sinal, né, gente? É um saldo aqui. Mesmo sinal, a gente só soma. Vai ficar 240, né? Menos 242 com menos 44 vai dar menos 286. É a resposta? Não. Seria se fosse por mol. Em 1 mol. Você não achou dessa? Né? Essa daqui, né, 1 mol é sempre 1 mol do combustível. Não é por mol que você usou aqui? É a resposta? Não. Mas tem a resposta, né? Ah, não tem não. Ou é A ou é C até aqui, né? Beleza. Ele queria o ΔH, beleza, para formar água líquida, beleza. Que é o ΔH que a gente achou. Para formar água líquida é por mol, né? Todas as alternativas estão por mol, então ele realmente queria por mol. Só aproveitando esse meu raciocínio, por que eu pensei alto assim? Porque muitas questões do Enem, né, eles colocam pegadinha. O que você descobre é sempre por mol. Em 1 mol do combustível. Se você quisesse em 30 mol, era só fazer a regra de 3. Isso é para 1 e 30. X, beleza? Não foi o caso. Resposta aí, ou é letra A, ou é letra C de Cristo. No dia da prova, faça isso, beleza? Bom, calcula a quantidade total de energia liberada na queima completa de 200 gramas de hidrogênio. Bom, sim, eu já sei o ΔH da global, que é a queima do hidrogênio. Por mol, beleza. Mas agora ele quer em massa. Como é que eu leio, transformo de mol para massa? Aí você olha na reação, você não decora. Ele tem que ter dado alguma relação para mim, Moisinha? Tem. O Enem é obrigatório. Ele deu a relação de massa com mol. Massa com mol, massa, molar. Acabou. Tem mais nada para fazer. Por quê? Se isso daqui, menos 286, é para 1 mol de H2, e a massa molar do H2 é 2 gramas, 1 mol, 2 gramas por mol, 1 mol equivale a 2 gramas. Essa é a leitura. Aí daqui a gente consegue relacionar mol com massa. Mas ele não quer essa energia em 2 gramas. A gente descobriu por mol é em 2 gramas. É a massa molar dele. Ele não quer em 2 gramas, ele quer em 200 gramas. Se ele quer em 200 gramas, X. Faz a proporção. Daqui para cá multiplicou por 10, ou por 100, né? Então, regra de 3 é a proporção. Daqui para cá também multiplica por 100. A resposta aí tem que ser 286 vezes 100, né? Então vai dar aí gabarito aí. Sem sombra de dúvidas, letra A, né? Vezes 100, anda 2 casas para a direita. A de aprovados. Beleza, pessoal? Então, questão aí muito legal. Padrão. Poderia ter, porque já tá feito, eu não vou gravar de novo, mas se voltasse no tempo, pega a visão, e eu fosse fazer essa questão novamente, eu iria relacionar esse ΔH não com hidrogênio, eu ia relacionar com água. Ia dar certo? Ia. Do mesmo jeito. Esse menos 286 não é para 1 mol de hidrogênio? E 1 mol aqui, tem 1 mol aqui também, ó, quando tem nada na frente é 1. Então, uma água também equivale a isso, a 286. E se fossem 30 águas, X, tá entendendo que é a leitura mesmo? Quando você acha o ΔH de uma reação, é o ΔH da reação do jeito que está, para todo mundo, certo? Só para deixar completo, né, que eu tenho esse objetivo aí, até porque eu vou, né, deixar essas questões para os meus alunos, e a gente faz assim, eu gosto de extravagar. Eu não queria que no dia da prova você saísse cortando para achar uma global.
Só se fosse um negócio assim, de várias reações, você não conseguisse ver como a gente viu aqui com facilidade. Por quê? Se você leu que é menos um aqui, você não inverteu. Esse cara vai pro reagente. Inverteu. Esse agora é o produto e esse é o reagente. Quando você inverte, esse cara vai ficar no reagente e o outro no produto. Água gasosa no produto, água gasosa no reagente, posso cortar. Aí, agora você consegue ver, né? Esse no produto sobrou e esses dois aqui no reagente. Eu gosto da ideia de vocês tentarem ver o máximo de coisa sem precisar arriscar muito, porque no dia da prova você não tem tempo. Beleza? Então, gabarito, letra A. A próxima questão, pessoal, essa questão diz o seguinte: durante uma parada cardiorrespiratória, PCR, a circulação sanguínea e a respiração cessam abruptamente. Isso altera a troca de gases pelos pulmões, causando repercussões importantes no sangue. O pH do sangue humano é mantido em uma faixa muito estreita, 7,35 a 7,45, pelo sistema tampão e carbonato, representado pelo equilíbrio. Então tá aí a reação que, se ele não falasse que estava em equilíbrio, nossa obrigação de saber, sempre que eu tenho uma reação que vai e volta, reversível, né, chamada de reversível, é um indicador para dizer que é uma reação em equilíbrio, beleza? Tá aqui a reação perfeitinha. Durante a PCR, ocorre uma perturbação desse equilíbrio. Beleza? Então já disse que era uma parada cardiorrespiratória, vai ser perturbado, levando a uma condição que, se avançada, não responde às medidas de suporte ventilatório. O protocolo médico recomenda a administração de uma substância que atue como antagônica à condição esperada em uma PCR. Assim, restará o equilíbrio do sistema tampão. Com base no princípio de Lechatelier e no conhecimento sobre funções inorgânicas, qual a condição esperada em uma PCR e a substância que deve ser administrada para tratar o transtorno severo causado aí pela PCR aí, respectivamente. Pessoal, numa primeira instância, possa ser que alguém que tenha lido isso falou, tá, Moizinho, eu tenho que saber disso. Tem, pessoal. Várias situações a gente pode encaixar isso, né? Um paciente aí que tem claustrofobia, né, vai para um ambiente fechado, ele começa a ter uma dificuldade de troca de gás e pode acumular o gás nele. Que gás é esse? Existe uma reação que eu sempre faço em sala de aula com meus alunos, e aí como, eu queria que vocês anotassem. Eu, sem brincadeira nenhuma, essa reação aqui não é porque eu sou médico, mas eu faço essa reação aqui, no mínimo, por baixo. Umas 50 vezes no ano. Por baixo. É uma reação que a gente respira, puxa O2 e libera CO2. Respiração celular. É uma reação que eu vejo aqui tranquilamente um cara brincando com oxigênio e liberando CO2 mais água. É uma combustão. Parte dela fica na forma de ATP e parte aí é liberada na forma de calor. Afinal de contas, toda combustão ela é exotérmica, certo? Então, é uma combustão. Nome químico, né? O nome biológico é respiração celular. Ela explica que você está vivo. E o que acontece e por que eu estou escrevendo ela? Quando você respira, você libera CO2. Se você tem uma parada cardiorrespiratória, bateu a cabeça, está sem respirar e sem pulso, obrigatoriamente você não vai mais soprar CO2. Logo, esse CO2 ele vai aumentar. Isso é o que acontece. Situação de afogamento, né? O CO2 aumenta. E aí, quando aumenta o CO2, o que acontece no deslocamento de equilíbrio? É muito fácil. 3 fatores deslocam o equilíbrio químico. Anote aí. Concentração, pressão e temperatura. O que mais cai é a concentração. E é muito fácil. Sempre que você aumenta de um lado, o sistema se organiza para compensar do outro lado. Então, se eu aumento, onde é que está o CO2? Né? Porque a situação foi essa. Se o CO2 está aqui, com certeza a reação vai se deslocar para o sentido que a gente representa assim, ó. Sentido direita, sentido direto. E aí, quando você... Poderia ter perguntado isso. E aí, quando não perguntei, né? Mas poderia. E aí, quando a gente olha para o sentido direto, quem é que tem aqui? Aí você olha, né? Moicinha, eu vejo aqui um ácido. E esse ácido, inclusive, como é ácido e está na água, está no seu sangue, ácido que é ácido libera o quê? H+. Então, se eu aumento no sentido que aumenta ácido, com certeza vai deixar mais ácido, ou seja, é uma acidose. E como envolve gás, é uma acidose respiratória. A e letra D foi de Vasco. Isso que acontece, pessoal, porque esse CO2 com água, quando a gente libera o CO2, parte e fica no seu organismo que é feito de água. E o CO2, ele é um óxido que na presença da água, é só somar os dois, vai dar o quê? O Enem ama esse pazinho, né? Vai dar, soma os dois aqui, vai dar isso, ó. Aí esse cara no sangue, como é um ácido, libera H+, pode liberar 2, mas libera 1, e o outro ficou. Causa, consequência. Do mesmo jeito que acontece isso a todo segundo no seu organismo, seja com PCR ou não, isso aqui acontece mais na PCR, né? Porque aumenta mais CO2, vai ter mais ácido. Mas isso aqui é o normal, sua vida é normal, isso aqui acontecendo. Do mesmo jeito que você tá vendo aqui em você, é Ctrl+C, Ctrl+V em chuva ácida. Anote isso. Só que chuva ácida não queima glicose, né? Açúcar, bota o quê? Álcool. Libera CO2, água atmosférica tá presente, CO2 tá presente no meio, se somam, opa, coisinha, choveu, ácido na água, H+. Isso justifica porque toda chuva é ácida. Porque quanto mais carro queimando, mais chuva ácida tem. Então isso aqui é a sua vida, certo? Isso aqui é muito importante. Então, com certeza, se eu perguntasse, a PCR desloca para o sentido direto, acidose, inclusive respiratória. Como eu já disse aqui que o pH é de 7,35 a 7,45, seu sangue é levemente alcalino, acima de 7. Com certeza, a acidose vai diminuir esse valor. Continua sendo básico, se for de 7,35 para 7,2, continua sendo básico, certo? Mas, como diminuiu o pH, a acidose, beleza? Então, tá aí. E a substância que a gente usa, bom, se eu já encaixei que é um ácido, quem é que combate o ácido? Quem é a substância contrária? É alguma substância de caráter básico, não necessariamente uma base. Aliás, se você está no organismo de ser vivo, cuidado quando marcar uma base, porque não pode ser uma base forte. Então, em hipótese nenhuma, poderia ser hidroxissódio. E, olhando aqui agora, né, a substância que eu posso botar no meu organismo, né, do nosso paciente, também não pode ser o cianeto de potássio, pessoal. Pois é uma base forte? Não, que nem base é. Ele é um sal de caráter básico, porque potássio, base forte, e a parte direita, como é do ácido tem carbono, é fraco. Esse sal é um sal básico, beleza. Combate um ambiente ácido, né? Beleza, mas tá errado, porque não é uma base. E outra, cianeto, pessoal, é tóxico. Ele se liga lá, que vai bloquear, lembra que era usado em gases, em guerras mundiais, da Boate Kiss. Ele bloqueia lá o receptor final da cadeia respiratória de elétrons, que é quem? O oxigênio. Então, com certeza,
você não vai usar, né? A substância mais indicada, você não vai usar. Algo que prejudica o paciente, tá errado, porque não é base, mais básico, né? Mas também, né? Cianeto, você não gosta, beleza? Então, gabarito aí, letra E, questão muito legal. Bicarbonato de sódio, porque ele é um sal de caráter básico, base forte, NaOH, e a parte direita tem carbono. Todo carbono é ácido fraco. Sal básico, porque manda-se o forte, pois o íon bicarbonato atua como base, consumindo H+, e deslocando aí o equilíbrio para a esquerda. Perceba aqui que eu coloquei que atua como base. E não é uma base, é diferente. Inclusive aqui, quando tem uma reação reversível, que um cara dá H+, né, e o outro recebe, isso daí é uma reação de Bronsted-Lowry. Então aqui é um ácido, e o par dele é uma base conjugada. Esse é o bicarbonato. Quando eu boto bicarbonato aqui de sódio, isso daqui, ele ajuda a deslocar para o sentido contrário à acidez. Ou seja, quando eu boto esse desgraçado, ele desloca para o sentido inverso. Por quê? O bicarbonato de sódio, ele tem uma historinha que a gente chama de efeito do íon comum. Ele tem o HCO3, que é um íon comum à reação, efeito do íon comum. Então é como se eu adicionasse o bicarbonato. Se ele está na direita, eu desloco para a esquerda. Se o sentido direto é acidose, o sentido inverso só pode ser uma alcalose, logo combatendo aí a minha acidose. Não precisava disso tudo, mas eu gosto aí de pecar, para vocês entenderem aí todo o contexto, né? Até porque vai consumir, se eu vou para uma alcalose, o H+ tem que diminuir, deslocando o equilíbrio para a esquerda, sentido inverso. Beleza? Refaz isso, entendendo? Tudo que eu falei é interessante. O Enem pede isso, o Enem ama, que tem vários contextos, falei de chuva ácida, enfim. Beleza? Tamo junto, pessoal. E aí, pessoal, próxima questão diz o seguinte: o transporte de oxigênio no sangue é realizado pela hemoglobina, uma proteína presente nas hemácias. Nos pulmões, o processo pode ser representado pelo seguinte equilíbrio químico simplificado. Então tá aí, reação e equilíbrio, se ele não falasse, tínhamos que saber, porque é uma reação que vai e volta, né? Portanto, reversível. E falou o seguinte: quando uma pessoa viaja para uma cidade de grande altitude, qual é o efeito dessa mudança no equilíbrio da hemoglobina? E qual a resposta fisiológica aí do corpo a curto prazo? Bom, o que acontece? Quando a gente fala de equilíbrio químico e mudança, né, porque vai mudar o equilíbrio, só tem 3 fatores. A resposta tem que ser algum dos 3. Concentração, pressão e temperatura. Temperatura a gente não pode relacionar de forma direta aqui, porque não tem ΔH. E nem ele falou de temperatura, né, lá em cima, frio, né? Olhando aqui o contexto, não tem nada relacionado à temperatura. As alternativas. Só a letra D, né? Mas a gente vai ver que não, por que não pode. Até pode, mas não é o comum, é isso que eu tô querendo dizer. Presta atenção. Até hoje pro Enem, para ele cobrar temperatura, a sua reação tem que vir com ΔH. Isso é o normal, que é o que a gente vai se basear. Não tem, a gente não relaciona. E, com certeza, para você estar fazendo esse simulado, né, esse último Gênios aí, você já se ligou o que a gente relaciona quando a gente lê grande altitude. De certeza, altitude, a gente relaciona com quem, pessoal? Pressão. Então, o que pressão e altitude tem a ver? Bom, lá em cima, em grandes altitudes, a coluna de ar é menor do que aqui embaixo. Eu sempre gosto, né, de levar para a prova. Quando tem 2 situações, tem lá em cima e tem aqui embaixo, eu levo uma para a prova. Pega a visão. A gente leva aqui embaixo. Monte Everest e Brasil. Você leva Brasil. Aqui embaixo, a coluna de ar é maior. Monte Everest é um monte de montanha, então tem menos coluna de ar. Se tem menos coluna de ar, portanto, tem menos ar. Então a gente diz que lá em cima o ar é escasso, é rarefeito. A porcentagem continua sendo 21%, porque a porcentagem é 1 em cima do todo. Então a proporção se mantém 21%. Mas a quantidade, a concentração isoladamente e a quantidade de oxigênio disponível diminui. Porque se lá em cima tem menos coluna de ar, tem menos ar. Aqui embaixo tem mais coluna de ar, tem mais ar. Então aqui embaixo sempre a pressão é maior. Porque quem faz a pressão é a pressão atmosférica, são os gases. Tem mais gases, tem mais pressão. Aqui embaixo. Portanto, lá em cima, como tem menos ar disponível, você tem dificuldade de respirar o oxigênio. Portanto, lá em cima tem menos pressão. Então, o fator que a gente associa aqui é pressão. E quando a gente olha para um gás, né, eu queria que você anotasse isso, concentração de um gás é literalmente a pressão parcial desse gás. Você nem precisa calcular não, lei de Down, esqueça. Concentração de um gás é literalmente cagado e cuspido, pressão parcial de um gás. É a mesma leitura. Por quê? Quando a gente simplesmente fala aumento da pressão, a gente olha para o sistema. Quando eu estou falando de um gás, é uma porção, então é a concentração dele. Não precisava você pegar isso tudo, mas eu gosto que você realmente de fato entenda. Então lá em cima, como tem menos O2, tem, né, menor pressão parcial de O2, tem menor concentração de O2 lá em cima. Então, se tem, presta atenção, quais são os 3 fatores que deslocam? Concentração, temperatura e pressão. Concentração é irmão gêmeo de pressão para um gás. Mas, Moisa, lá em cima tem menos gás. Você, por favor, pessoal, como essa resolução é aberta, eu gosto de ajudar todo mundo. Você nunca leva para a prova diminuição. Tem 2, você leva 1. Você leva aumento. Se você aumenta um psicopata, ele está de um lado, a reação se desloca para o outro para tentar compensar. Então, se lá em cima você sabe que tem pouco, você não lê pouco. Você lê muito. Se tivesse muito, que é aqui embaixo, eu ia deslocar para a direita. Sentido direto. Mas lá em cima não tem pouco? Pronto. Aí é o contrário. Ou seja, vou deslocar para o sentido inverso. Quem transporta o oxigênio é a hemoglobina. Com o oxigênio. Se eu deslocasse para a direita, ia ser o melhor cenário para mim. Ia ter mais hemoglobina com oxigênio, transportava mais, chegava mais, perfeito, para a respiração celular. Para cá é o cenário ideal. Para lá, comigo. Porque quando eu desloco para lá, esse lado aqui, ele não vai aumentar não. Porque ia aumentar se eu deslocasse para a direita, né? Se eu desloco para a direita aumenta. Que é esse o meu objetivo aqui. Mas na verdade eu estou lá em cima, então eu vou deslocar para a esquerda. Essa galera aqui aumenta.
Beleza. Mas essa galera de lá aumenta as custas desse cara aqui. Então lá em cima a gente tem dificuldade para respirar de forma mais química e completa. Agora você consegue ver. Lá em cima tem dificuldade para respirar porque a gente diminui a oxihemoglobina, que é a hemoglobina aderida ao oxigênio, que é ela quem transporta o oxigênio. É ela que me interessa. Eu não quero oxigênio livre, não. Oxigênio livre para mim é igual a morte. Então, em grandes altitudes, eu tenho pouco O2. Se eu aumentasse era para a direita, eu tô diminuindo, é para a esquerda. Essa galera aqui, depois de um tempo, vai aumentar, e essa galera aqui vai ter que diminuir. Porque se eu aumento eles, vou ter que consumir esse. Sempre o lado que é deslocado, o foco não é para cá, esses aumentam, esse diminui. Fuminho. Então, o gabarito é deslocar para a esquerda, e não direita, desloca para a esquerda, diminuindo a concentração de oxihemoglobina, o que causa hipóxia, que é a baixa oxigenação nos tecidos. O que me interessa é isso que vai levar para os tecidos, para ter a hematose, né, para ter a troca gasosa. É esse cara aqui. Se não, tanto é que o CO, que é o monóxido de carbono, ele mata porque tira o oxigênio da hemoglobina. É 250 vezes mais, né, tem mais afinidade. Então, esse é o meu objetivo. Então, gabarito aí é letra B de bola, questão massa, né? O Diccionário cobrou uma muito parecida com essa. O equilíbrio sempre cai, tá, gente? E letra E, o equilíbrio se desloca para a esquerda, beleza? Aumentando a liberação de O2 nos pulmões, beleza? A galera de lá vai aumentar. Se a daqui diminui, vai se desfazer mais da hemoglobina, então vai ter mais oxigênio livre para ir embora. Não fica em mim, por isso que eu morro. Vai aumentar. Porém, isso daqui melhora a oxigenação do tecido? Não. Piora, né? Então só tá errado por conta disso, beleza? E ele queria mais completa, né? Eu que explicasse, então gabarito aí letra B, questão muito massa, beleza? Quando a gente olha para essa questão que o Enem tá cobrando muito. Os últimos 2 Enem cobraram isso aqui. É uma questão que no primeira instância o cara lê e diz, cara, Moisés, fuminho, relaxa, termina de ler. Diz o seguinte, durante a pandemia do Covid-19, uma equipe de biomédico do Hospital das Clínicas investigou casos graves de pacientes com febre persistente acima de 41 graus Celsius, que desenvolveram falências múltiplas de órgãos. O estudo analisou 5 enzimas circulei críticas para o funcionamento celular em diferentes condições. Os resultados são apresentados na tabela abaixo, onde a atividade enzimática expressa aí em micromol por minuto por miligrama de proteína. A enzima, a gente sabe que é um catalisador, né? Tem a atividade dela relacionada com temperatura e quantidade, a concentração. Então a gente vê, se eu não falasse que era enzima, o sufixo de enzima é ase. Todas as enzimas são feitas de proteína, exceto uma que é a rubisco, que é feita de RNA, então proteína. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que à medida que aumenta a temperatura, a concentração vai aumentando, a velocidade aumenta. Até certo ponto. Se você perceber aqui, essa aumentou. O que é o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, a velocidade aumenta. É o normal. Exceto para a enzima. Anote isso. Como a enzima é feita de proteína, ela tem ligações de hidrogênio que são fracas. Então a gente diz que tem perda, tem morte enzimática. Por que a gente conclui isso? Primeiro que eu disse no texto, estou arrependido, mas vou deixar. Eu disse no texto que acima de 41 graus Celsius, falência múltipla de órgãos. Então, morte. Se eu não falasse, é nossa competência interpretar. Por quê? O Enem cobra isso. Se de 37 para 40 a concentração diminuiu, algo aconteceu. Era para aumentar. Para aumentar. E quando chega aqui, né? Tá aqui em diante, sumiu. Todo mundo que estava aumentando, tá o que agora? Se você olhar, todo mundo tá diminuindo. Então, isso para uma enzima reflete simplesmente a morte dela. A perda da sua estrutura espacial, que é a sua organização. Ela muda aí de quaternária, terciária, secundária agora. Rompem-se as ligações de hidrogênio. Proteína tem H-FON. Rompem-se as ligações de hidrogênio. Mas a gente não perde o aminoácido da enzima, certo? Cuidado. Então a gente vê aqui, nitidamente, a morte enzimática, que é a perda aí da sua estrutura tridimensional. As enzimas têm um ponto ótimo, que é quando chega na temperatura máxima, a velocidade está máxima. Depois disso, só ladeira abaixo. Foi o que aconteceu. Com base na análise quantitativa da tabela e nos dados clínicos, qual a explicação mais completa para a cascata de falências orgânicas observada em pacientes com hipertermia severa, né, temperatura alta? Sempre que você lê na prova, mais completa, não é só a resposta. A resposta tem que ser a mais completa. É diferente. Letra A. A atividade enzimática aumenta linearmente com a temperatura até 50. Não, quando chegou 40, foi de Vasco, caiu, falso. B. As enzimas apresentam temperaturas ótimas, próxima a 37. Beleza. Porque quando chega aqui, a velocidade, a concentração, nenhuma delas é maior do que essa daqui, ó. Então essa daqui, nessa temperatura, onde a concentração está máxima. Perfeito. Tá agindo mais. Melhor cenário, por isso que é o ótimo. Próxima a 37, com perda crítica da atividade acima de 40, devido à desnaturação proteica progressiva. A ATPase perde 57% da atividade a 42 graus Celsius, comprometendo a produção de energia celular, enquanto as enzimas digestivas falham simultaneamente, causando falência múltipla de órgão. Com certeza é o gabarito. Eu não vou calcular essa porcentagem, né? Porque era só fazer, cadê a ATPase? Né? Se for de 84 para 70, 84, eu disse que ia fazer, 84 é 100%, 70 é X. Bom, você vai ter que dar, com certeza aí, né? Deixa eu fazer aqui, 70 vezes 100, dividido aí por 84. Perde a 42 graus Celsius? Ah, tá. Eu fiz com 40 graus Celsius, né? 70. Mas ele falou 42. Bom, vai para 36. Não precisava, no dia da prova, presta atenção na dica. 84, né? Tava top. Foi para 36. Perdeu, então. 84 é 100. 36 vezes 100, dividido aí por 84. Restou, né? Esse 36 equivale a 42,8%. Então caíram aí, né? Menos 100. 57%, gabarito letra B. Calculei vai que alguém queira descobrir, né? Por que não precisava? Por quê? Se bateu tudo, no dia da prova você tá sem tempo,
e você não consegue ver a matemática que eu fiz agora, deixa em stand-by e faça as outras. Você ganha tempo. Por quê? Letra C, tá absurdo. A concentração enzimática é o único fator determinante da resistência térmica. Nada a ver. Né? E a falência orgânica ocorre por deficiência da síntese proteína. Nada a ver. É porque a enzima desnaturou. Todas as enzimas mantêm a atividade constante. Nada a ver. A temperatura afeta apenas as enzimas digestivas. Não. Todas as enzimas que eu coloquei a função foram desnaturadas, foram alteradas, então não ia precisar fazer a conta. Beleza? Questão massa. Essa daí eu gostei de verdade. Foi o que eu fiz, não. Essa próxima questão diz o seguinte. Em maio de 2023, uma expedição científica internacional no Monte Everest investigou os desafios fisiológicos e termodinâmicos enfrentados por alpinistas em diferentes altitudes. A equipe composta por físicos, químicos e médicos coletou dados precisos sobre pressão atmosférica, temperatura de ebulição e consumo calórico para a sobrevivência em cada campo base. Durante a expedição, os pesquisadores observaram que alpinistas experientes levavam panelas de pressão especiais e combustível extra. Os experientes, lá para cima, para não passar fome, levavam panela de pressão especial. Por quê, né? Por que vai cozinhar lá em cima com panela de pressão e não normal? Tá pegando a ideia. Enquanto os novatos sofriam de desnutrição devido ao cozimento inadequado. Então, se ele sofre de desnutrição, com certeza lá em cima eu já lhe disse que tem dificuldade lá em cima de cozinhar. Eu dei de graça isso aí. O gráfico abaixo mostra os dados coletados. Então tá aqui os experimentos coletados. Beleza? A gente vê que a altitude, nível do mar, à medida que aumenta, né, a pressão ela diminui. E o tempo de cozimento, né, tempo de cozimento do arroz, ele aumenta. Já dei de colher. Então essa daí, com certeza, como eu já dei isso tudo, seria considerada fácil. Com base na análise termodinâmica completa nos dados experimentais, qual é a estratégia mais eficiente para garantir o cozimento adequado dos alimentos no cume do Everest? Usar fogo alto para compensar a baixa temperatura de ebulição, pois a água ferve a 72 graus Celsius e o cozimento será mais rápido que ao nível do mar. Nada a ver, né? Tá errado porque lá em cima, se aumenta o tempo, é mais lento e não mais rápido. Segundo que não tem como eu cravar essa temperatura lá em cima. Certo? E outra, não é fogo alto que vai deixar, né, acelerar o processo em relação à altitude, e sim a pressão. Então ele está toda errada, toda troncha, né? B. Cozinhar normalmente, pois a diferença de 28 graus Celsius na temperatura de ebulição não afeta significativamente o tempo de cozimento, nem o valor nutricional dos alimentos. Bom, se eu já disse que vai cozinhar normalmente, e no texto eu falei vários contextos de que vai cozinhar em momentos diferentes, com certeza não vai ser igual. Segundo, se tem diferença de temperatura de ebulição da água, aí é que não cozinha mais rápido mesmo. Ou não cozinha de igual para igual, né? Então tá toda errada mais uma vez. Letra C. Utiliza a panela de pressão para elevar artificialmente a pressão interna, permitindo que a água ferva a temperaturas superiores e reduz o tempo nutricional dos alimentos, o tempo aí de cozimento dos alimentos. Beleza. Gabarito letra C. Pessoal, é o que acontece. Por quê, né? Lá em cima, como a coluna de ar é menor, tem menos ar. Eu acabei já nesse mesmo simulado, e aí seria bom, porque às vezes quem não encaixa, na prova de biologia, tem alguma coisa que possa lhe ajudar em química. Aí você pode pegar e reaproveitar, né? A prova é sua. E eu queria que você fizesse isso, se você por acaso não lembra da relação de altitude com pressão. Essa questão aqui foi boa porque eu já disse a relação de altitude com pressão. Aumenta a altitude, diminui a pressão. Se eu não falasse, é nossa obrigação saber. Por quê? Lá em cima tem menos ar. E aí, como eu já falei disso daqui em outra questão, eu vou mais direto, tá? Se lá em cima tem menos ar, ar é quem provoca a pressão, tem menos pressão. Esse é o conceito que reflete essa tabela aí. E quando a gente cozinha, pessoal, um alimento, o que me interessa para cozinhar um alimento é água no estado líquido. Isso é cozinhar o alimento. Se eu chego para você e digo, pessoal, bora cozinhar um peixe, aí você chega lá, não tem nem água líquida, como é que você vai cozinhar? Cozinhar é água líquida. É totalmente de ferver, diferente de ferver. Ferver é água no estado gasoso, vapor ou gás. Ferver é o oposto de cozinhar. Se um aumenta ou diminui, e vice-versa. Como lá em cima tem menos pressão, é mais fácil, quando eu aqueço a água mudar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, é mais fácil ela ferver. Se ela ferve mais fácil numa temperatura menor, lá em cima, o ponto de ebulição da água é muito menor do que 100 graus Celsius. Por quê? A pressão é a resistência que bota para baixo. Gás é quem bota a resistência, gás tem massa, a gravidade puxa para baixo. Então, é como se fosse uma briguinha. O gás bota para baixo, e quando eu aqueço o estado físico, líquido para gasoso, ele quer subir. Aí fica essas brigas. Como tem menos gás, é mais fácil o cara subir, é mais fácil ele virar gasoso. Então, em grandes altitudes, como tem baixas pressões, a gente diminui o ponto de ebulição da água. É mais fácil, portanto, ela ferver. É mais volátil, porque ferver é gasoso, volatilidade é virar gasoso. É mais fácil virar gás, é mais volátil. E se é mais fácil virar gás lá em cima, ou seja, é mais difícil cozinhar. Porque eu cozinho mais rápido uma água líquida a 100 graus Celsius do que ela líquida a 70 graus Celsius. Vamos botar aqui lá em cima, o ponto de ebulição da água é 70 graus Celsius. Quer dizer que a água líquida, quando chega a 70 lá em cima, é mais fácil virar gasoso. Esse é o ponto dela lá em cima. Não é 100. Como 70 graus Celsius ela vira gasoso, ela fica líquida até 70. É só isso. Ou seja, isso é uma merda para eu cozinhar um alimento. Porque é melhor eu cozinhar um alimento, a água líquida, a 100 graus Celsius, que é a nível do mar. E aí, quando eu boto panela de pressão, eu já faço o inverso. Não é panela de pressão. Se é panela de pressão, você acha que a pressão é o quê? Grande. Como ela é fechada, o gás, quando ele sobe, ele não tem como vazar. Aí vai ter mais gás na panela de pressão, portanto, dificulta mais a mudança, portanto, aumenta o ponto de ebulição. Fica mais difícil o cara mudar o estado físico. Esse é o joguinho. Então, panela de pressão cozinha os alimentos mais rápido, porque aumenta o ponto de ebulição.
deixando a água líquida numa temperatura maior. Então, com certeza, o gabarito aí tem que ser letra C de Cristo, beleza? A letra D, adicionar sal à água para aumentar o ponto de ebulição através de abloscopia, compensando a baixa pressão atmosférica. Beleza. Isso acontece quando eu boto água, já envolve coligativa, né? Quando eu boto água, a gente forma uma interação íon dipolo, que é mais forte do que da água com água, ligação hidrogênio, aumenta o ponto de ebulição. Agora, você vai botar sal em todo alimento? E o contexto aqui, com certeza, estratégia mais eficiente para cozimento no contexto do Monte Everest. Com certeza a panela de pressão, beleza? Então, a letra D aumentaria sim a ebulição. Iria cozinhar mais rápido, mas não é a que mais responde. Ele quer análise completa, termoquímica, né, termodinâmica, que envolva o contexto mais eficiente. Os atletas são tão experientes que levam a panela de pressão artificial lá para cima. Então, o contexto, o comando, tudo fala sobre isso. Letra E, pré-cozinhar os alimentos ao nível do mar e apenas reaquecer na altitude, evitando o problema da baixa temperatura e ebulição. Não, né? Meu amigo, daqui, for subir o Monte Everest, nem lembro agora quanto tempo é, mas acredito que são semanas, o alimento estaria aí podre, né? Não existe, beleza? E nem seria justificativa, nem nada aí que vai relacionar na análise completa, né, de pressão e etc. Beleza? Questão muito massa. Bom, a título aí, para deixar algo mais legal para vocês. Beleza. A letra... Beleza. Eu ia mudar um negocinho aqui, mas não vou mudar não. Então, a questão vai estar assim mesmo. Gabarito aí, letra C. Porque quando a gente bota sal na água, no alimento, a gente vai estar mudando, né? Parte aí do alimento, vai estar tendo reação química, né? Fenômeno químico. E com certeza no contexto ele não queria isso, né? Ele queria só que cozinhasse mais rápido, beleza? Então, pensei alto aí, mas ele não cobrou isso, beleza? Pessoal, próxima questão aí diz o seguinte. Uma estação de tratamento de água, ETA, realiza um processo para tornar a água captada de rios e represas adequada para o consumo humano. Uma das etapas iniciais após a remoção de sólidos grosseiros, como folhas e galhos, é a floculação. Nessa etapa, adiciona-se um agente coagulante, como sulfato de alumínio, que reage com a alcalinidade da água, formando hidróxido de alumínio. Essa substância gelatinosa aglutina as partículas de sujeira em suspensão, formando flocos maiores e mais densos. Em seguida, a água é direcionada para grandes tanques, onde a velocidade é reduzida, permitindo que esses flocos se depositem no fundo pela ação da gravidade. O processo de separação que ocorre nesses tanques, onde o floco de sujeira se deposita no fundo, é chamado de... Com certeza, essa vai ser ou a mais fácil, ou a segunda mais fácil, desse simulado. E botei aí justamente para você selar, né, os principais métodos de separação de mistura e botei aí relacionado com a estação de tratamento da água, que você nem ama. Teve um Enem que cobrou os sólidos suspensos, né? Se fosse suspenso e eu quisesse descer eles, né? Se eu quisesse tirar os sólidos suspensos, focando apenas no suspenso, colocando microbolhas de ar, sempre que você lê suspenso, microbolha de ar, a resposta tem que ser flotação. Nessa do Enem que caiu suspenso, depois de cair suspenso, ele disse que eles vão descer. Eles vão se depositar. Circula ideia para mim. Sempre que você vê uma mistura heterogênea, porque se eu disse que é sólido com líquido, né? Flocos maiores na água, flocos maiores na água, com certeza aí, né? Mais de uma fase. Mistura heterogênea. E um cara desceu, quem desce é o de maior densidade. Por quê? Mais junto. Qual é o estado físico mais junto? Sólido. Mais denso. Sempre que um cara desce, falou em descer, falou professor. O método usa-se densidade e o método é decantação. D com D com D. DE. Desceu, decantação, densidade. Isso é importante você anotar que decantação só vai existir se for mistura heterogênea. Anote isso. Decantação, sempre mistura heterogênea. Filtração, sempre mistura heterogênea, que um sólido é retido, nada disso tinha. E destilação, todas elas. Ó, esses três aqui são os tops da sua prova. Filtração e decantação só vão existir quando é mistura heterogênea. Decantação, heterogênea, envolve densidade. Centrifugação é um tipo de decantação, só que é mais acelerado, né? Usa-se uma centrífuga, enriquecimento de urânio, né? Etc. Seu sangue. Então, decantação, mistura heterogênea, que usa densidade. Filtração, mistura heterogênea, que um sólido insolúvel é retido. Anote. E destilação é mistura homogênea, que eu separo por diferença no ponto de ebulição através do aquecimento. Esses três aqui são a sua prova. Floculação é um método aí que ele bota para juntar, formar um fluxo maior. Mas ele quer, o fluxo já foi formado, o nome do processo que forma seria floculação, mas ele quer que o cara desça, portanto, decantação. Então, melhor do que o gabarito, que você já com certeza viu, é anotar isso que eu falei, viu? Pega a visão, gabarito, letra C, beleza? Essa outra questão aqui, eu diria que vai ser uma das boas da prova, né? Uma questão de eletroquímica diz o seguinte: uma equipe de engenheiros está desenvolvendo um sistema de iluminação de emergências para abrigos em regiões remotas. O projeto consiste em 8 LEDs, circulei, de alta eficiência que precisam ser alimentados por uma bateria construída com células eletroquímicas disponíveis localmente. Cada LED requer uma tensão mínima de 8,1 volts para acender uma corrente de 20 mA para operar com brilho adequado. Os engenheiros dispõem de 4 tipos de células eletroquímicas conforme mostra o diagrama abaixo. Aí o diagrama, eu já disse que eu vou precisar de 8 LEDs. E cada LED, quando ele for se juntar, ele vai ter aí, né, que ter uma tensão mínima, né, uma DDP de 8,1 volts. Né? Isso é o suficiente para acender uma corrente de 20 mA. E aí, pessoal, eu coloquei as semi-reações padrão, que tem um potencial de redução delas. É interessante porque, às vezes, ele não coloca semi-reação de redução, é a gente que deduz. Como é que deduz? Elétrons no reagente. Né? Ou o NOx diminui, né? Se diminui, redução. Todas são de redução, todas têm um potencial. E ele falou, né? As células disponíveis são essas. Essas são as semi-reações de cada uma, né? Desses bloquinhos separados.
e falou, com base nos cálculos eletroquímicos e na análise das células disponíveis, qual é a combinação mais eficiente das células para acender 8 LEDs? E qual é a DDP total do sistema? Bom, não sei se alguém chegou a fazer 2,1 é uma pilha vezes 8. Só para eu antecipar, talvez muita gente tenha feito isso. Presta atenção, você só faz isso se eu tivesse falado que era os 8 LEDs. Cada LED teria isso, mas eu não disse isso. Eu disse que o mínimo que tem que ter de volts de DDP é isso. Mas não apenas isso. Se você faz 8,1 vezes 8, quanto é que vai dar aqui? 2,1 vezes 8, fazendo a calculadora. 16,8, né? Possa ser que alguém marque D, né? Bom, na sua prova, bom, aqui eu já dei colher de chá muito boa, né? Porque 8 células do tipo B, zinco e césio em série, e a DDP total é essa daqui, né? Porém, como eu estou fazendo a resolução do vídeo agora, eu vou colocar também a letra A aqui como 8, certo? Aí vocês vão estar vendo 8 aí, senão ia ficar muito na cara, né? Eu falei 8 lá em cima, se são 8 LEDs, são 8 células, aí você já ia marcar direto E, né? Então eu vou botar as duas aí para exigir um conhecimento a mais de vocês. Isso aqui não é a resposta, porque isso aqui é o mínimo para acender, né? E não só isso, né? E eu não quero o mínimo, eu quero a mais eficiente. É diferente. Você sabe que o Enem ama isso. Vamos começar a questão do zero, depois de eu ter já tirado, talvez, a dúvida de alguém. Sempre que você tem uma questão que você lê na prova, bateria, né? Células, eletroquímica, bateria. Isso aqui repete, pessoal, a pilha. E quando a gente tem pilha ou eletrólise, normalmente o pessoal acha que pilha de um jeito e eletrólise é o contrário, né? Não vá por esse caminho. Se você pega no Enem uma questão que você lê, reconhece que é de eletroquímica, seja pilha ou eletrólise, confie no Moisa. Eu quero que você escreva CRAU. Seja para pilha, seja para eletrólise. O CRAU é comum para ciência. Avalie para pilha e eletrólise. O que é C? E aí, queria que vocês escrevessem aí. C de cátodo. É o eletrodo, é o local que acontece o R, uma redução. A é a de ânodo, é o eletrodo, é o local que acontece uma oxidação. E isso daqui é uma verdade absoluta, seja em pilha, seja em eletrólise. Então pegou e escrevi. O que é que a gente diz que de fato é invertido pilha e eletrólise? Só tem duas coisas, de essência, duas coisas. Na pilha, como é um processo que uma reação química produz energia, a pilha é sempre um processo espontâneo. O ΔE é positivo. E o ΔG, que é a variação de Gibbs, é negativo. Na pilha, os polos dos eletrodos, o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Mas o grau se mantém para eles. Na eletrólise, o que é que inverte? É um processo forçado, então o ΔE é negativo e o ΔG é positivo. E lá, os polos são invertidos. O grau para a eletrólise, o C é negativo e o ânodo é positivo. Isso que é o contrário. Esqueça ΔG, ΔG nunca caiu. Então, na verdade, mesmo é ΔE e os polos. Mas o grau, repito, é comum a todo mundo no multiverso. Se você reconhecer o que é bateria, bateria é pilha. Se eu tenho uma questão, portanto, que é pilha, o ΔE, que é a DDP, tem que ser positivo. Às vezes você consegue cortar algumas alternativas. Aqui não deu. Beleza. Mas às vezes consegue. Você leva pilha para a prova. A representação de pilha e eletrólise você inverte nessa historinha de ΔE e os polos. O grau é comum. Então vamos lá. Sei que é uma questão agora de pilha, porque é bateria, né? Gerador, que é um nome aí para eletrólise, pessoal. Quando a gente escuta eletrólise, é galvanoplastia. É um processo que a gente consome eletricidade, é um contexto de produção de substâncias. Eu gasto energia. E não produzo energia. Então bateria é pilha. Como eu já vi que é pilha, e uma pilha, eu disse por extenso, que é uma célula eletroquímica, é 2,1 volts. Se eu quero 8, eu quero que você faça para mim uma pilha em série. E uma pilha em série, eu vou somar as DDPs das pilhas e vou achar a da resultante, ou seja, a série. Beleza? Que é a do todo, né? Então, já sei que eu vou ter que somar. O mínimo que eu preciso é 2,1. E as semi-reações que eu vou precisar, quando eu pego um parzinho, um vai ter que ser cátodo e outro ânodo. Essa DDP entre eles vai ter que dar, no mínimo, 2,1 positivo, que é pilha. Bom, se você... Aí, gente, eu vou fazer dois exemplos aqui, né? Letra A. No dia da prova, porque depois de um tempo você já vai no olhar mais forte, né? Isso aqui é distrator. Distrator, não necessariamente, mas aqui são as opções que a gente tem, né? Por exemplo, aí você ia olhar as alternativas. Eu sempre gosto de fazer as provas do Enem olhando as alternativas. Letra A, 8 células do tipo B. Deixa eu olhar B. São essas disponíveis? Eu vou olhar. O que tem a B? A B a gente tem zinco. De zinco para zinco mais 2, o NOx aumentou. Então isso aqui está dizendo que é uma oxidação. E aqui, de mais 4 para 3 é uma redução. Esse meio aqui é uma ponte salina, né? Que é para equilibrar o excesso de carga durante aí o processo de pilha. Você não precisa saber, mas eu vou pegar o processo aqui só um pouquinho. A representação pela IUPAC correta é primeiro o ânodo, que é a oxidação. Tá vendo que você tem que escrever isso para situar? Primeiro é ânodo, que é a oxidação. Depois é cátodo, que é a redução. Por isso que eu escrevi isso assim. Então, a letra A, pela IUPAC, já estaria errado. Porque aqui é redução. E também tá errado, porque como é que eu vou formar uma pilha dela com ela mesma? Se eu tenho uma pilha dela com ela mesma, não tem diferença. A DDP é zero. Nem pilha é. Letra A vai de Vasco. Beleza. A outra beleza, né? A C beleza. E a letra D beleza. Mas tem que ser no mínimo 2,1, né? Então eu vou pra letra B. Se eu pego o zinco, que vai sofrer oxidação de 0 para mais 2, e o césio, que vai sofrer redução, quanto é que vai dar a DDP deles? Tem que dar no mínimo 2,1, né? Bom, cadê o zinco? O zinco tá aqui, e o potencial dele é esse. Mas esse é um potencial de redução.
E o potencial do césio, que também é de redução, né, de mais 4 para mais 3, é de 1,61. Sempre que você tem as semi-reações e todo mundo é de redução, para você calcular o DDP da pilha, é a coisa mais fácil do mundo. Tem professor que gosta de inverter o DDP da pilha. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque se eu quero calcular o delta de alguma coisa, eu tenho certeza que eu não vou esquecer o que é delta no dia da prova. Delta é variação. Final menos inicial, do mesmo tipo. Então, quando você pega uma tabela e você vê que é todo mundo do mesmo tipo, redução ou oxidação, é só fazer a variação, porque se a variação é do mesmo tipo, delta S, espaço final menos espaço inicial. Você não faz espaço final menos velocidade inicial. Então, quando você entende o que de fato é delta, vai ser o potencial de redução maior, porque variação é maior menos menor, menos o potencial de redução menor. Pronto. Você não precisa inverter nada. É só fazer. Quanto é que vai dar esse delta E aqui? Vai ser o maior matematicamente falando, é 1,61, menos da variação, o outro, que é menos 0,76. 1,6, 1,61. Menos com menos dá mais 0,76. Isso aqui vai dar 2, mais 2,37. Então, de uma dessa B é 2,37. São 8 que eu queria. 8, beleza. Se cada uma vale 10, 8 10, ia somar isso 8 vezes, mesma coisa multiplicar isso por 8. 2,37 vezes 8 vai dar exatamente aí 18,96. Então, o gabarito não poderia ser letra A, tem que ser letra E de Espírito Santo. O que mais eu posso extrair dessa questão? Se você pega as outras, não vou pegar porque eu já deixei essa questão muito grande, mas se você testa as outras, a do césio mais 4, então ele sofrendo redução, vou fazer essa D. Césio mais 4 e níquel. Então vou pegar o césio mais 4 e o níquel. Níquel 0, ó, tá vendo? Quando não tem nada é 0. Então, olhando aqui a redução, mas ele na letra C botou oxidação. Beleza. Então eu já sei que ele vai sofrer redução e essa oxidação. Quanto é que vai dar o delta E deles? Vai ser maior, né? 1,61 é maior do que menos 0,25? Maior menos o menor, que é menos 0,25. Menos com menos dá mais, então vai ser 1,61 mais 0,25. Isso aqui vai dar 1,86 positivo. DDP positivo é pilha. Tem 8 vezes 8, vai dar 14,8. Hipótese nenhuma pode ser letra C. Ah, mas ele falou 9, né? Mas eu queria 8, mais 9. 9 vezes 1,86 vai dar 16,74. Mas não pode ser, porque eu queria 8. Beleza? E não pode ser, né? Olha eu viajando aqui. Porque eu queria que tivesse cada parzinha de reação, cada célula, no mínimo 2,1. Essa deu 1,86, não pode ser. E um último comentário. Se por acaso, nas alternativas, eu botasse alguma, por exemplo, Moisinha, eu vi uma alternativa que tinha níquel mais 2, e do outro lado ele botou césio mais 3. Se ele fez uma pilha com esses dois, olhando na reação, níquel mais 2, redução, e césio mais 3, tá junto desse? Se uma é redução, esse só pode ser oxidação. Porque de mais 4 para mais 3, esse cara seria redução. O outro seria oxidação. Redução com oxidação. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Se eu tenho dois psicopatas sofrendo redução, alguém vai ter preferência para sofrer redução. Não é você que escolhe. Quem diz é o potencial é vontade. Então, se isso aqui tivesse, já estaria errado. Você não precisa nem calcular. Porque se um vale 1,6, potencial de redução, e esse níquel mais 2 vale menos 0,25, esse sempre vai sofrer redução, e esse sempre com ele vai sofrer oxidação. Tá entendendo? Assim, questão boa, revisando. Vou botar esse 8 aí na letra A de vocês, senão ia ficar muito na cara. Então, assim, refaz ela, questão muito massa, revisamos um monte de coisa. Leva o que eu coloquei aqui do que é delta A, entende as dicas, anote. Eu acho que foi uma revisão bacana, espero que tenha feito sentido. Valeu! Tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Mais resolução de questão. Essa daí diz o seguinte: dependendo da teoria de ácidos e base a ser consideradas, as entidades consideradas como ácidos e bases são diferentes. Atualmente, são consideradas 3 conceitos modernos, sendo de Lewis, Arrhenius e Bronsted-Lowry. Em relação às moléculas envolvidas na reação e aplicando as teorias de ácido e base nas moléculas envolvidas, a reação proposta explica que, pessoal, modelo de questão que ultimamente está caindo muito no Enem, ultimamente estou dizendo aí, as últimas provas mesmo, 3, 4 anos aí, sempre está presente, seja direto ou indiretamente. Então, faz sentido essa última prova eu colocar isso aqui pra gente, certo? O que é que eu queria no dia da prova? Eu vou fazer um resuminho aqui bem simples e direto. A gente tem 3 conceitos, Arrhenius, Bronsted-Lowry e tem o outro que é o de Lewis. De forma direta e sem perder tempo, anote o que eu vou colocar aqui que vai te ajudar na prova. Arrhenius, pessoal, começa com A. Para ele existir, tem que estar na água. Ácido para Arrhenius libera, a palavra libera, H+, e base libera o H- na água. Bronsted-Lowry, eu gosto de associar porque ele foi um cara, pessoal, muito malvado. Foram 2 caras, né, mas para enxugar a sua cabeça, um cara só. Ele foi um cara muito malvado. Ele foi um cara bad, mal. Anote isso. Para você lembrar no dia da prova que bad, B é do conceitos modernos de Bronsted-Lowry, e ele falava que ácido doa. Doa o quê? H+. Perceba que aqui a gente não usa a palavra libera. Se eu libero H+, não necessariamente alguém vai pegar. Agora, se eu dou dinheiro, alguém pega esse dinheiro. Bronsted-Lowry fala que numa reação reversível, ou seja, que vai e volta, ácido é um cara que doa H+, e se ele doa, alguém recebe. Quem é que recebe? A base recebe esse H+. Ponto. Aqui tem uma historinha de par conjugado. O ácido doa um H+, e a base recebe um H+. Por isso que a diferença entre eles é de um H+, beleza? E Lewis é, de longe, a teoria mais completa. Por quê? Além dele falar o que os outros falam, e em termos de acidez e basicidade, né, a ideia,
Ele fala que para ser um ácido de Lewis, tem que ser um cara que recebe um par de elétron e base, tá vendo? Se recebe, alguém tá dando. Aí é sempre um joguinho, né? Por isso que são diferentes de Arrhenius. Lewis fala que ácido recebe um par de elétron. Se ele recebe, a base doa um par de elétron, que a gente chama de ligação dativa. Através de uma ligação dativa, né? Então, esse é o conceito aí dos três. Anota isso aí. Arrhenius é o de sempre. Broncelori você só lembra de bad. E Lewis você inverte. Ácido, em vez de doar alguma coisa, ele recebe um par de elétrons. Beleza? É uma dica muito boa aí que eu tô trazendo pra vocês. Então, sempre que a gente olha pra uma reação assim, só tem uma reação que ela existe numa reação reversível. Uma reação que, quando está em reversível, é um indicador para dizer que ela está em equilíbrio. Automaticamente, quando eu vi isso, a gente pode associar para um conceito aí de Broncelori, beleza? Possa ser que o de Broncelori, né? A gente faz essa analogia, né? Todo ácido de Arrhenius, né? Na bandeira aí, para juntar os três conceitos, o mais estreito, o mais limitado é o de Arrhenius. O outro mais limitado, mas é mais completo que é o de Arrhenius, é o de Broncelori. E o mais completão, que envolve todo mundo, ora, todo mundo tem elétrons, é o de Lewis. Então, tudo que for de Arrhenius é de Broncelori, que é de Lewis. Porque a bandeira diz isso pra gente, ó. Esse cara tá dentro desse e os dois estão dentro de Lewis. Então, tudo que for de dentro pra fora é verdadeiro. Todo ácido de Arrhenius é de Broncelori, que é de Lewis. Mas não o contrário, certo? Então, uma reação reversível, quando você olha, 99% das vezes o gabarito vai ser algo de Broncelori. Não é 100%, porque se é de Broncelori, é de Lewis, né? Aí existe esses encaixes. Então, o que é que a gente vê aqui? Peguei uma questão. Envolve li a palavra Broncelori. A única coisa que você vai lembrar é de bad. Ácido doa, o quê? Um H+. Quando você olha aqui para a reação que é reversível, que já é um indicador pra gente vê que a água tinha 2 hidrogênios. E claramente você consegue ver que esse H+ está vindo para cá, ó. Ora, o CO2 não tinha H+. Recebeu. Então a água doou. A água é um ácido de Broncelori. Se ácido doa, com certeza o CO2 recebeu. Se ele recebeu, aqui é uma base de Broncelori. Então, de certeza, letra E tem que ser o nosso gabarito. O CO2 age como uma base de Broncelori, tá recebendo esse H+. Tanto recebe que aqui você vê que o CO2, ele tá com um A+ aqui, né? Então, recebeu. Fim de papo. Base de Broncelori. E, pessoal, diga-se de passagem, sempre que você pega uma questão que você vê que as alternativas são antagônicas, dica de prova, viu? Normalmente o gabarito vai ser uma delas. Se uma diz alguma coisa e a outra ao contrário dela, muito provavelmente o gabarito é alguma coisa delas, certo? Não necessariamente, mas é um indicador, beleza? Então não, né? CO2 tá atuando como base, a água é um ácido Broncelori. A água, pessoal, ela tem um comportamento anfótero, tá? Aqui está tendo comportamento de ácido, porque eu vejo que ela deu H+. Apenas isso. A água sofre ressonância na ligação π? Não. Para existir ressonância, é a alternância das π, certo? E não da sigma. Então tem que ter pelo menos a dupla, né? O CO2 age como base de Lewis? Não. Para ser uma base de Lewis, ele teria que doar um par de elétrons. Ele nem sobra elétron no átomo central. Se não sobra, não pode dar. Se quiser anotar, aqui ele seria, né? O CO2, ele é um ácido de Lewis. Beleza? Fica atento a isso. O H2CO3 é uma base de Arrhenius? Nada a ver, né? Primeiro começa com H, e se tivesse na água, seria um ácido de Arrhenius. Para ser uma base de Arrhenius é o de sempre, tem que liberar OH-, então, sem sombra de dúvidas, gabarito, letra E, beleza? Essa próxima questão aqui, pessoal, é uma questão que eu gosto bastante. É uma questão que envolve aí, né, soluções com aplicação no cotidiano, então tem tudo a ver com a nossa prova. Se você errou, beleza, mas ela, eu consideraria, no mundo das soluções, uma questão fácil. Quer ver? Após a retirada de uma pequena gota de sangue venoso de um paciente em jejum de 55 anos, de 98 quilos, sempre circulando, né? Com sintomas de náusea, vômito e sonolência, foi encontrada uma concentração de glicose plasmática de 8 milimol por litro de sangue. Sabendo que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol, e que os parâmetros clínicos de referência da glicose plasmática para diabetes em miligrama por decilitro de sangue são essa da tabela, respectivamente, né? Ele fala que para ter diabetes mellitus, a concentração em miligrama por decilitro tem que ser maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Se eu bater esse valor, eu vou ter diabetes. Se for, isso aqui em jejum, né? Se for 2 horas após, que a gente chama de, que é após prandial, né? Pós-alimentação, vocês vão ver isso na faculdade, maior ou igual a 200. E casual, maior ou igual a 200. E sintomas, né? 2 sintomas ou mais, vocês vão ver isso aí na faculdade, beleza? Com base somente no resultado desse exame, o que o médico pode inferir? Aí, pessoal, olha só. O que eu gosto de pensar e colocar na cabeça de vocês? Peguei uma questão que envolve concentração. Sempre que tem mol por litro, né? Grama por litro, miligrama por decilitro, tá na mesma. É uma questão que eu gosto que você reconheça o assunto na prova. Claramente, envolver concentração é uma questão de soluções. Sempre que você tem mais de uma concentração, pode escrever que você já vai ver a resposta. Qual é a dica, Moizinha? Cuidado, mamãe mandou 1000 doidinhos tarados. Presta atenção. É muito mais cômodo pra mim chegar pro meu aluno e dizer, olha, vamos fazer tudo por regra de 3, bora. Aí você diz, carai, o Mois é um mito. Mas é ilusão. Tenho 11 anos, já vi tudo que você possa imaginar. Já dei esse assunto de todas as formas que você pode imaginar. E, sem sombra de dúvidas, é o único assunto dos 30 e poucos assuntos que tem em química que eu uso duas fórmulas. É Tramontina. Se você anota isso e sabe usar, você ganha tempo. Porque não adianta você saber fazer por regra 3 e não ter tempo na hora da prova. Não vai acertar a questão se não tiver tempo. Então aqui você acerta, e acerta de certeza, e acerta rápido. Peguei uma questão, Moizinha. Tem mais de uma concentração, escreva e vá pra felicidade. Cuidado, mamãe mandou, 1000 doidinhos tarados. O que é isso? C é a concentração comum, que é em grama por litro. MM é a massa molar, né? Massa molar. D
Aí, o outro M é a outra é a principal concentração que tem em fisicoquímica, né? Concentração em mol por litro. Então, na verdade, só tem duas que o cara tem que guardar, né? Essa daqui nem conta, porque é tão importante. A outra D é densidade, que você deixa esse 1000 se você quiser transformar já para litro. Aqui é em grama por ml, para você já deixar em litro. Então, bota o 1000, já acha a resposta em litro. E esse T é até de título, não é titulação, é título. Que a gente acha a porcentagem. Então, peguei uma questão, tem mais de uma concentração, e escrevi Tramontinei. Porque, veja só, tô ensinando, né? Imagina que isso aqui agora você já tem isso na prova. Aí você olha, Moisinha, tem mais de uma concentração, escrevi. Vou brincar, acabou a questão. Mais de uma concentração brincando entre si, vou escrever. Eu tenho grama por litro, mas mais é miligrama por decilitro. Beleza, mas grama por litro. Não tem um G, não tem um L. Então você tem o C. Aí eu vou escrever o C aqui, ó. Ah, não, ele quer o C, né? Então, ele quer o C. O C, e ele quer ir em miligrama, vou botar aqui embaixo para não esquecer, por decilitro. O que é que eu tenho? Eu tenho mol por litro, opa, eu tenho esse M, e eu tenho a massa molar. Opa, eu tenho a massa, o MM, que é a massa molar. Então eu quero um e tenho esses dois. A resposta é a multiplicação dos dois, só isso. Veja, com certeza. Eu não vou dizer todas, para não mentir aqui, mas quase todas as questões de soluções saem para regra de 3. Mas treino é treino, jogo é jogo. Às vezes o cara não tem tempo, às vezes ele bota uma nomenclatura que você não domina. Confie em quem quer o melhor para você, certo? Se ele tivesse dado densidade e título, era só relacional. Aqui é tudo que importa pro Enem. Tem mais concentrações, falta molaridade, equivalente grama, que entra lá em normalidade, mas não cai no Enem. Essas são a sua prova. Apenas dessas. Acabou. Porque a massa molar é 180 gramas por mol. E a molaridade é 8 milimol, né? Vou escrever aqui, ó. Milimol por litro. A resposta que eu vou achar aqui é 180 gramas por mol, não é isso? Olha só. 180 gramas por mol. Quando você já coloca assim as coisas, os valores com as unidades, matematicamente falando, esse cara que está aqui em cima corta aqui embaixo, né? Está multiplicando. Então, mol corta com mol. A resposta já vai sair em miligrama, que era o que ele queria, ó. Miligrama. Eu nem me preocupo com isso. E do outro lado, vai sair em litro, mas ele quer em decilitro. Beleza. Mas a resposta vai quase bater. Então vai ser 180 vezes 8. 1.440 miligrama por litro. Mas ele quer em decilitro. 1 decilitro tem 0,1 litro. Então, se eu já quero transformar 1 litro, 1 decilitro tem 0,1 litro, então 1 litro vai ter quantos decilitros? Né? 1 litro vai ter quantos decilitros? X. 1 deci é 10 a menos 3. Ou 10 a menos 1, né? Que é 0,1. 1 decilitro tem 0,1 litro. Logo, quantos decilitros? Ou seja, é o que ele quer. Eu vou ter em 1 litro. Eu vou ter em 1 litro 10 decilitros, né? Porque vai ser 1 dividido por 0,1, né? Dá 10. 10 decilitros. Então aqui agora sim, ó. 10 decilitros. Corta, corta. Resposta aqui vai dar 144 miligrama por decilitro. Que era o que ele queria. Beleza? E o que é que a gente conclui com isso, né? Se deu 144 miligrama por decilitro, deu valor maior, igual do que 126 e menor do que 200. Então, se deu valor maior do que isso e menor do que 200, casou aqui, ó. Né? Poderia inferir mais coisas, mas com certeza, se deu esse valor, e aqui é um teste para saber se tem diabetes, o pacientezinho tem, com certeza, diabetes, gabarito, letra C de Cristo. Beleza? É uma dica que eu trago com muita, muita, muita seriedade. Não se esqueça, poderia fazer mais regra 3, mas a ideia é eu trazer questões para ajudar vocês. Raciocínio, pegou uma questão, tem mais de uma concentração, escreva, bote valores e vá brincar. É preso. É preso. Você tem mais de uma saída, tá? É uma dica aí que eu tô trazendo para vocês e queria demais que vocês anotassem, né? Se por acaso você não lembrasse quanto é decilitro, beleza. Você ia chegar em 1440, né? Você não ia perder a questão, porque ia dar maior que isso. Ia estar errado a unidade, mas ia dar maior que isso. Então ia estar com diabetes do mesmo jeito. Beleza? Valores aí que a gente chama de fictício, né? Porque nos plantões, quando eu pego, né, eu trabalho numa vermelhinha, quando passa de 500, a gente chama de HI. Né? Então, 1400 seria muito alto, né? Passa de 500, pessoal, o paciente tá muito ruim. E por incrível que pareça, tá alto é melhor do que baixo, porque baixo é sinônimo de parada cardíaca. Então, se você tem diabetes aí, sempre tenta manter estável, mas se por acaso algum dia tiver uma situação emergencial, opte sempre por deixar ela em situações mais altas, nunca baixa. Baixa é convulsão, parada cardíaca, é uma das causas aí de fatalidade, beleza? Essa próxima questão, pessoal, é uma questão muito boa. Eu mudei ela algumas vezes, porque eu queria trazer uma questão envolvendo reações orgânicas inox, né? Você sabe que o Enem ama esse tipo de questão, e aí eu trouxe pra gente. O que diz a questão? O teste de bafômetro é um método rápido e eficaz, utilizado pelas autoridades de trânsito para determinar a concentração de álcool etílico, etanol, no ar expirado por um motorista. O princípio do bafômetro tradicional baseia-se na reação de oxirredução entre etanol e uma solução ácida de dicromato de potássio. Ele já disse que botou o etanol numa solução ácida de dicromato de potássio, de coloração alaranjada. Veja a reação abaixo, que demonstra a intensidade da cor verde formada, proporcional à quantidade de etanol presente. Aí a reação do bafômetro. Já lhe disse que era uma reação de oxirredução, não era obrigatório dizer. Por que não? Porque se você tem compostos e você lê a prova, lê na questão oxirredução, automaticamente você tem que ver se varia o NOx. Se variar, é uma reação de oxirredução, certo? Aqui vai mudar, por quê? Vou só fazer desse aqui, aproveitar deixa aí. NOx de carbono.
é muito fácil de você ver, desde que você tem uma basezinha, não precisa de muita coisa para lhe ajudar aqui. Eu preciso mais de raciocínio. Quando a gente faz o NOx é sempre do elemento central, ou sempre em orgânica, né? É o carbono e quem for ligado a carbono que não seja o carbono. Então, por exemplo, quem tá ligado ao carbono que não é carbono? Tem 2 hidrogênios e um hidroxila, né? Porque esse outro carbono tá ligado ao carbono. Já vou botar assim, ó, pronto. Separei aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem. Aí eu faço os NOx dos ligantes, o hidrogênio é mais um, e a hidroxila é menos um. Faço os dos ligantes e o carbono tem que ser o que falta para chegar em zero. Matematicamente falando, mais 2 com menos 1, para essa conta dar zero, esse desgraçado tem que ser menos 1. O NOx dele é menos 1. Menos 2 com mais 2 morreu. Compare ele antes com ele depois. Se você comparar ele antes com ele depois, aqui ele depois, ó, aí esse aqui é bom, tá? Porque aqui a gente tem C ligado a C, já tem uma ligação. Aí tem um H e só tem um oxigênio, né? Aí aqui é C dupla O ligado a H. Isso aqui, pessoal, é um aldeído. Moicinha, mas eu não boto hidrogênio, não? Não. Pega a visão. Você só bota hidrogênio se for fórmula de bastão. Que é aquela de quina, né? São as quinas. Essas fórmulas aqui, que são formas moleculares ou condensados, quando você junta, você não bota. O que tem é o que tem. Aí você se vira pro carbono fazer as ligações até chegar no final. Então, faz os ligantes, mais 1, e o oxigênio é menos 2. E quanto tem que ser o carbono para dar zero? Para dar zero aqui, o carbono tem que ser menos 1, né? Então, mais 2 com menos 1, aqui tem que ser menos 1. Se aqui é mais 1 e aqui é menos 2, poxa, o carbono tem que ser mais 1. Viajei na matemática, né? Mais 2 com menos 2. Tá até estranhando aqui. O cansaço. Se ele foi de menos 1 para mais 1, variou o NOx, é uma reação de oxi-redução, que olhando para o carbono, de certeza o NOx dele aumentou, ele está sofrendo uma oxidação. Beleza? Só para, né? Só mais uma dica, eu não consigo não dar dica, né? E os outros, Moisinha? Pessoal, tá vendo que aqui é SO4 e aqui é SO4? Repetiu uma partezinha, o NOx desse é o NOx desse, não muda. Esse aqui também é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo SO4. Quem vai mudar o outro NOx aqui é o cromo, tá? Vai de mais 3, né? Tá aqui embaixo. O dia tava lá em cima. O de 2 cromos é mais 6, cuidado. O NOx do cromo é mais 3. A gente olha pro elemento e não os átomos, né? E aqui, quando você calcula, pessoal, vai dar mais 6. Então ele tá indo de mais 6 para mais 3. Tá sofrendo que, com certeza, né? Não necessariamente, porque às vezes tem mais de uma reação sofrendo oxidação, mas como é pro Enem, com certeza, se você cravou um sofrendo oxidação, tem que ter o inimigo dele, o contrário dele, o parzinho dele. Redução. Ali, diminuiu, redução. Beleza? Provando aí que é uma reação de oxi-redução. Considerando o reagente utilizado pelo motorista, qual é o produto orgânico final da sua reagente utilizado pelos motoristas? Então, se é o reagente utilizado pelo motorista, eu estou falando do álcool, etanol. Qual é o produto orgânico final da sua oxidação completa, circule para mim, em presença de um agente oxidante energético, como dicromato de potássio em meio ácido? Quando isso aqui cai no Enem, algumas vezes, né, oxidação são reações importantes, ele não bota isso tudo, que é um agente oxidante e tal. É importante você saber reconhecer. Como é que eu sei que vai ser uma reação de oxidação? Primeiro você viu que aumentou o NOx. Oxidação. Se você não tivesse esse feeling, sempre que ele bota um composto orgânico na presença de K2CR2O7 ou permanganato de potássio, tá vendo que eles têm muito oxigênio? Oxigênio na química é um cara que ele induz a oxidação. Ele é o principal agente oxidante que a gente tem de forma prática. Beleza? Então sempre que esses dois caras, como tem muito oxigênio, eles vão induzir a oxidação. É uma forma aí pra você lembrar, beleza? Então vamos lá. Qual é o produto final da sua oxidação? Quando a gente oxida um álcool, é muito fácil essa dica se você confiar em mim. Qualquer que seja o composto que você vá oxidar, a única coisa que você tem que lembrar desses caras que tem função é: quando você for oxidar, a única coisa que vai me interessar é a quantidade de hidrogênio livre que tem no carbono da função. Porque a quantidade de hidrogênio livre que tiver no carbono da função, você adiciona o quê? Oxigênio. Poisinha, aqui tem 2. Vou adicionar 2 oxigênios. Por que eu já vou direto para 2? Porque essa questão aqui, ele diz que é total, oxidação completa. Quando a gente faz a oxidação de composto orgânico, a quantidade de hidrogênio que tiver no carbono da função, por que da função? Porque você está oxidando o etanol. Aqui é a parte do etanol, esse outro cara não interessa. Então, quando você está oxidando composto orgânico, só interessa os hidrogênios livres do carbono da função. Se eu tenho 2 livres e eu quero total, e eu uso os hidrogênios, eu vou usar todos. Se eu tivesse parcial, se tinha 2, eu só ia usar 1. Fica atento a isso. Então, vou usar os 2. Se eu usasse 1, eu ia parar naquele cara lá em cima que eu botei de propósito. Então, aquela reação aqui foi um distrator. Porque eu disse que esse álcool vai se transformar nesse aldeído. Na reação. Aí foi distrator. Botei de propósito. Álcool está se transformando na reação em aldeído. C dupla OH é um aldeído. Mas aqui não é uma oxidação total. Por quê? Sobrou hidrogênio. Não pode ser a resposta. Foi distrator. Isso eu sei, gente. Tudo certo. A ideia é botar pegadinhas de distratores que acontece na prova no dia real, né? Aqui não pode ser total, não pode ser a resposta. E aí você tinha 2 formas de fazer. Ou você pegava esse cara, que é o parcial desse. Como é que eu sei que é parcial? Porque o psicopata tinha 2 hidrogênios. E aqui sobrou 1, é parcial. Aí me diga, se você adiciona um oxigênio aqui, no livre, você consegue ver o que vai formar? Consegue. Vai formar C dupla OH, a oxidação de um álcool, quando é total, álcool, né, esse que tá ligado a um carbono, que é um álcool primário, não gosto de decorar não, gosto só de fazer. Sempre vai formar um ácido carboxílico, que tem que ser a resposta. O produto intermediário orgânico, quando a gente faz uma oxidação parcial de um álcool primário, é aldeído. Eu não quero que você decore isso. Quero só que você leve para a prova o seguinte: tem hidrogênio livre, vou meter oxigênio. Quer total, que é o normal? O que tem, eu vou adicionar. Mas ele falou parcial, tem 2 sols em 1. Acabou.
Aí vai se transformar no aldeído. Se for total, vai se transformar no ácido carboxílico. E por que se transforma no ácido carboxílico? Porque se você olhar com carinho, existe uma regra aqui que diz o seguinte, que não pode, né, existir 2 OH no mesmo carbono. É um álcool que muda, tipo uma planta que muda, que a gente chama de álcool germinal. Germinal é pra lembrar que muda, e não pode, não existe. Você nunca viu isso? Pode olhar no seu mindset, você nunca viu isso. Aí se não pode, você tem que mudar. Aí pra você resolver o problema que são as hidroxilas, você desidrata, ou seja, H com OH, H2O, e junto o que sobrar. Aí vai sobrar o quê? Aquela outra parte, eu vou repetir, tanto faz as hidroxilas, tá, gente? E essa desgraçada da ligação ficou sozinha, se junta com esse desgraçado do oxigênio ficou sozinho. Aí vai formar um ácido carboxílico. Se você fizer lá pro aldeído, você só ia usar um, né? Aí você ia desidratar C dupla O, só ia usar um. Então aqui se fosse o aldeído, só teria o hidrogênio, né? Não teria essa outra hidroxila, porque você só usou um. Então aqui seria só hidrogênio. O que ia formar? Desidrata, porque não pode ter 2 OH, e junta. Aí ia formar C dupla O ligado ao H, aldeído. Então ácido carboxílico é a oxidação total desse álcool. E o nosso carbono, eu já vou fazer porque eu pedi, é -2, -1, os ligantes, e o carbono para dar 0 é +3. Então ele foi do álcool, o álcool a gente calculou o NOx que é -1, para +3. É o NOx final do produto da oxidação final aí do etanol. Beleza? Então o gabarito aí tem que ser letra A, né? Um composto cujo NOx do carbono funcional é +3, é o produto, capaz de reagir com outro composto para formar um sal orgânico. Moicinha, como é que eu tinha que saber disso, Moicinha? Tem, pessoal, por quê? Quem é que forma sal? Se eu tenho um ácido, ele reage com quem para formar sal? Com certeza ele reage com uma base. Então, se por acaso, eu sempre gosto de dar a sensação para vocês de que treino é treino, jogo é jogo. Você não precisa ir pra prova sabendo de tudo. Primeiro, se você já chegou aqui, você já achou a resposta. Né? Cara, entre duas, mas já achou a resposta. Praticamente. Se não, faça por eliminação. Quem é o cara que reage com alguém e forma sal? Só pode ser um ácido. Não tem como sair base de um álcool. Né? Ou ia ser um aldeído ou ia ser um ácido. Então, isso ia ajudar a responder, certo? Apresentando o hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio que a gente libera na ionização, por isso que é chamado de ionizável. E sempre para um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, o hidrogênio que eu vou liberar, portanto, hidrogênio ionizável, é o único que está ligado ao oxigênio. Aqui só tem um. Então, ele só apresenta um hidrogênio ionizável ligado ao grupo funcional oxigenado. Eu gostei muito dessa questão. Eu gosto tanto dessas questões aí que eu faço, que com certeza aí eu vou botar aí essa questão do meu material, certo? Letra B. Um composto que pode reagir com um receptor de par de elétrons. Porque se é receptor de par de elétrons, quando ele fala de receptor de par de elétrons, quem doa um par de elétrons é base. Então, isso daqui eu estou lhe dizendo que esse cara, produto final, vai atuar como um ácido. E é um ácido. Produto de oxidação completa do grupo hidroxila primário do etanol com o NOx do carbono funcional igual a -3. E capaz de formar ligações de hidrogênio intermoleculares. Bom, tá tudo certo. Porque esse aqui é um ácido, ele tem H ligado à fonte, com a água vai fazer ligação de hidrogênio, porque ele é polar, e tem H ligado à fonte. A única coisa que está errada na letra B é que o NOx não é -3, é +3, beleza? Pois errei, tem nada não, gente. Agora, o último ajuste você tem que ter pra prova, então é ótimo você errar comigo. C. Um composto que pode reagir como doador de par de elétron, não. Ou é B ou é C, né? Mas é nenhuma das duas, mas se ele recebe, ele não doa. Para ser um ácido, ele tem que receber. Quem doa é base. E aqui já não pode ser uma base de Lewis, né? D. Um composto que pode reagir com um receptor de par de elétron. Opa, falso. Se ele reage com um receptor de par de elétron, ele está dizendo que reage com ácido. Se ele é ácido, ácido não reage com ácido. Ácido reage com doador de par de elétron, ou seja, reage com uma base. Letra E. Um composto que pode reagir com um receptor de par de elétrons. Falso, né? E também os NOx aqui estão errados. Então, qual que é a ideia, né? Quando você pega esse tipo de questão, beleza que na prática eu talvez tinha botado um pouquinho mais, né, do que normalmente o Enem pede, mas a ideia é linda dessa questão. Se você faz ela entendendo, você pega muita dica de prova, viu? Poderia resolver essa questão em 1 minuto. Você acha que é melhor pra mim resolver em 5, 10 minutos ou em 1 minuto? Então, se eu tô fazendo, mereço sua confiança. Vamos traçalhar essa questão da prova, me dê feedback. Se você tivesse o poder do NOx, o domínio do NOx, a única que o NOx do carbono é +3 é a letra A. No ácido carboxílico. Já era a resposta. Nem precisava fazer o resto. Mas eu fiz pra deixar algo mais rico aí pra vocês. Beleza, turminha? Tamo junto de verdade. E a próxima questão é uma questão de estequiometria. E como vai chegando mais perto da prova, ela eu botei mais padrão, certo? Ele fala que tem o ácido salicílico, que tem essa forma. Bom, vai reagir com anidrido acético, que tem essa forma. E vai formar, ó, né, o ácido acetil salicílico, que tem essa forma. Mas também vai formar o ácido acético. Dei as massas molares e perguntei: um laboratório farmacêutico planeja produzir um lote de aspirina. Se o químico responsável utilizar 138 gramas de ácido salicílico, considerando um rendimento de 100%, qual é a massa de aspirina em gramas que será produzida? É importante você fazer um ajuste fino nessa reta final. Por quê? Se você errou essa questão aqui, é sinal que falta você pegar a malícia de estequiometria, porque não fica com raiva de mim. Essa é uma das mais fáceis que eu já criei, inclusive que pode ser clara para você. Por quê? Ela não envolve rendimento, não envolve pureza, não tem reações consecutivas, não tem reagente de excesso ilimitante. Por que eu sei que não tem? Porque só tem um reagente. Então aqui eu realmente botei pra gente aparar essas pontas, certo? Qual é a massa de aspirina? A aspirina eu disse que é o ácido acetil salicílico. AAS. Qual é a massa desse cara? Que será produzida a partir de 138 gramas de ácido salicílico. 138 gramas desse, forma quanto desse? Padrão. Sempre que eu tenho
dois caras brincando em química, é estequiometria. Pra fazer estequiometria, eu tenho que ver, tem reação? Tem. Tá balanceada? Tá. E já pega a dica. Eu não lembro agora, só pra vocês terem noção, eu não lembro agora de uma questão que seja de estequiometria. Não lembro agora. Eu aqui eu vivo fazendo questão em vídeo. Ou seja, minha memória tá on fire. Tem todas do Enem, da história, tanto normal quanto PPL resolvido em vídeo. Eu não lembro, tanto do Enem quanto do vestibular tradicional, de uma questão que envolvesse compostos orgânicos e ela já não viesse balanceada. Por que eu tô dizendo isso? Pra lhe confortar. Se o dia da prova você pega compostos orgânicos, por que pareça, é mais fácil do que aparenta. É mais fácil do que as que não são orgânicos. Por quê? Se eu tenho que ter reação, envolve compostos orgânicos, quase sempre eles dão. E se ele der, estou lhe dizendo, não é obrigatório, mas eu não lembro de uma questão de compostos orgânicos que elas não vêm balanceadas. Porque a gente sabe quando cria a questão que isso aqui já assusta, então já tá bom pra gente tirar o aluno que erra. A gente quer ajudar você, o aluno bom. Você tem uma base boa? Pois, então já tem reação, já tá balanceado, eu vou fazer o quê? Regra de 3. Quantas? Uma. Acabou a questão. A linha de baixo, pessoal, é a linha sempre do comando da questão, certo? E a linha de cima é a da reação. Não é macete. É a forma que se faz que não erra, certo? Sempre o do comando, que é o que ele deu, você coloca embaixo. 138 gramas de ácido salicílico, então é embaixo dele, ó. Forma quanto de AAS? X. Aí você bota, você quer o que aqui? A massa? Em Q? Em grama? Aí você bota. Porque a unidade que você bota aqui é que sai aqui. Você vai se ajudando, entendeu? Aí acabou a questão. Por quê? Se aqui é massa, em cima é massa, mas é a massa molar. E a massa molar, eu poderia não ter colocado, me arrependi, não vou apagar. Eu poderia não ter colocado, aí onde a galera erra, eu poderia não ter colocado a massa, a forma molecular, né? Aí já precisaria desse raciocínio. Se eu não tenho a massa molar, eu tenho que contar os carbonos, ou seja, a forma molecular, para chegar na forma molecular e somar os carbonos. Aí eu já dei isso também, por isso que eu consideraria essa questão fácil. Para estequiometria. Mas nada de estequio, se cai na linha, é considerada questão fácil. Então, a massa que eu boto aqui em cima é a massa da reação, que é a massa molar. 7 vezes 12, 84, cada carbono é 12. Mais 6, mais 16, mais 16 dos oxigênios, aqui vai dar 138 gramas por mol. Coincidentemente, é a massa que eu botei para brincar. Para deixar mais fácil ainda, né? Então, gramas por mol, vezes 1. Esse aqui fosse 2, era vezes 2, certo? É a massa da reação. Tem 1 vezes 1. Do outro lado, isso aqui é a massa. Então, em embaixo é massa, em cima é massa. Mas é a massa da reação, que é a massa molar. A massa molar do AAS vai ser 4 vezes 12. Ops. Oxi, gente. Cadê o AS? Aqui. Vai ser 9 vezes 12 dos carbonos. Mais 8. Mais os oxigênios. 32 mais 32, né? Fazendo a continha. 180. Então, a massa molar desse psicopata é 180 gramas por mol. Como tem 1, vezes 1. Acabou a questão. Padrãozinho, não tem nem conta, né? Tem nem conta, porque matematicamente esse morre com esse. Resposta aí, de certeza, 180 gramas. Beleza, pessoal? Eu preciso deixar essa parte aqui mais estruturada, mais sedimentada para vocês. A questãozinha aí, padrãozinha. Beleza, pessoal? Tudo certo? Na verdade, pessoal, tô achando fácil demais. Eu vou meter aqui pelo menos um rendimento aí de 50%, beleza? Senão, né, aí vocês já vão ver ela pronta, né? Vou mudar agora e não vou gravar outro vídeo não, porque quero que vocês vejam que é tudo muito fácil. Mas sim, mas vai ter rendimento de 50% aqui? Vai. Considerando o rendimento de 50%. Pronto, aí já dá uma subida, mas eu quero que você veja que é fácil do mesmo jeito. Pegou rendimento ou pureza, você vai olhar para a reação. Quem está do lado esquerdo é esse psicopata, né? Não é o valor que ele deu do comando, rendimento? Você vai botar a esquerda embaixo. Então 50% você bota aqui, ó. Então a resposta final vai ser 180 vezes 0,5. Aí já não vai dar 180, vai dar quanto? 90 gramas, beleza? Vocês já vão ver ela pronta, mas vou mudar agora. Senão vai ser aí uma... Muito fácil, né? E eu vou tentar sempre aí extrair, pelo menos essa base que mais cai aí pra você no dia da prova. Anota essa dica de reações orgânicas, viu? Isso aqui é importante de verdade. E é isso. Se vai ter feito sentido, questão padrão aí, tamo junto. Beijo do Moisa. Pra gente fechar essa resolução, acho que só tem mais essa. Pronto. Só tem mais essa. É uma questão aí que não podia não ter, né? Você faz Enem, você sabe aí o tanto que cai, né? Forças intermoleculares, uma questão padrão pra gente treinar aí pra prova. Diz o seguinte. A famosa regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante, afirma que substâncias com polaridade e forças intermoleculares parecidas tendem a ser miscíveis. Ou seja, se misturam. Polar, polar, apolar e apolar. Por exemplo, a água, a molécula polar, que forma ligações de hidrogênio, dissolve bem o etanol, que também é polar, e forma ligações de hidrogênio. Já disse aqui que também o psicopata é polar e forma ligação de hidrogênio. No entanto, a água não dissolve bem o hexano, uma molécula apolar, as interações são do tipo forças de London. Considere as 4 substâncias a seguir: iodo, amônia, tetracloreto de carbono e metanol. Um estudante deseja dissolver uma pequena quantidade de iodo, que é uma substância apolar, sólida e de coloração violeta. Qual dos 3 solventes, amônia, tetracloreto de carbono ou metanol, seria o mais eficiente para dissolver o iodo? E qual a justificativa correta com base nas forças intermoleculares? Bom, se eu já disse que semelhante dissolve semelhante, isso normalmente não vem nas questões. Mas como é esse último simulado, eu gosto de deixar as coisas bem sedimentadas, que mais caem na sua prova, fiz questão de botar um assim. Se eu já disse que o iodo é uma substância apolar, eu vou atrás de um cara que seja apolar. Afinal de contas, semelhante dissolve semelhante. Eu não precisava ter dito que o I2 ele era apolar. Por quê? Porque, aí anote, viu, gente? Sempre que eu tenho 2 átomos iguais, um átomo cancela a eletronegatividade do outro. Por isso que a gente diz aqui que o momento dipolar resultante é igual a 0. 2 átomos iguais, sempre apolar. 2 átomos diferentes, sempre polar, porque nunca um cancela o outro. Bom, iodo, portanto, é apolar.
Se eu quero um cara que dissolva o iodo, eu vou atrás de outro cara apolar, porque semelhante dissolve semelhante. Qual é o outro cara que eu tenho aqui apolar entre as opções? Metanol, com certeza não vai ser. Por quê? Metanol é um composto orgânico, certo? Tem carbono. E ele tem hidroxila. Inclusive, sempre que você pega um composto orgânico, até 3, 4 carbonos, não precisa decorar números. 3 carbono, 3, 4. Para uma função, esse cara sempre vai ser polar. Se eu tiver 5, 6, 7, 8 carbonos para uma função, ele vai ser predominantemente apolar. Porque a parte que predomina é quando tem pouco carbono, o carbono é apolar, esse cara vai ser o que vai predominar. Então, parte polar, de certeza, o metanol é polar. E não é que seja pouco polar, pessoal. Ele é infinitamente solúvel em água. Anote. Sempre que tiver HO, OH ou NH, vai fazer com a água ligação de hidrogênio. Ou seja, OH e amina, álcool e amina, OH, fenol, etc. Se tiver, eles vão deixar os grupos mais polares possível. São os grupos que deixam mais polares, mais solúveis em água, que aumentam mais o ponto de ebulição. Por quê? Fazem com a água ligação de hidrogênio, que é extremamente forte. Beleza? Então a resposta não pode ser metanol. E nem pode ser amônia. Por quê? Nos compostos que não tem carbono, ou que tem até um, para você saber se sobra elétron ou não, você tem que abrir os orgânicos. Você faz o joguinho de carbono para função. Ou carbono para função, cara é polar. Se não for isso, é química geral, eu tenho que abrir a molécula. Então, a amônia é um composto que você tem que saber quem é, inclusive, quem é e abrir. E se aqui tem nitrogênio, tá ligado a 3 hidrogênios, o nitrogênio é da família 5A. Se é da 5A, tem 5 elétrons em volta, né? Hoje chama-se de 15A, ou de grupo 15, perdão, mas 5A, para lembrar que tem 5 elétrons. E como o hidrogênio só faz um, sobram 2. Se sobrar elétron no átomo central, a molécula é polar. Ou seja, não vai ser amônia também. E vai dissolver um cara apolar, porque eu estou diante de um cara apolar, vou atrás de um apolar. Que é o tetracloreto de carbono. Tetra 4. E o carbono só faz 4 ligações. Tetracloreto de carbono. A geometria dele não é essa. Mas eu gosto de fazer na forma que, com certeza, todos os alunos iriam fazer dessa forma. O ângulo desse cara é 109 graus e 28 minutos. Como ele só tem ligação simples, ele tem uma geometria espacial chamada de tetraédrica. Quiser anotar? Aí não fica perpendicular assim, mas foda-se. Porque no dia da prova eu quero que você marque o gabarito correto. Você está diante de carbono. E aqui ele é um carbono, né? Ligantes iguais. Aí não é o joguinho de química orgânica. Ligantes iguais. Tá vendo que os polos são todos iguais? Você olhou o cara. Ligantes iguais. Ligantes iguais. Sobrou elétron, sobrou polar. Ligantes iguais. Não sobrou elétron, apolar. Por que eu sei que aqui não sobra elétron? Porque o carbono é da 4A. Quantas ligações ele faz? 4. Cada ligação usa um elétron. O cloro só faz um aí, só pode fazer um, né? Porque se é tetra, cloro no carbono, com certeza subintentes, né? Que só pode ser um. Não sobra elétron, apolar, então ele tem que ser o cara aí que vai dissolver. Questão fácil essa daqui. Eu deixei um negócio aí padrão, fácil mesmo, dos mundos de fósseis intermoleculares, viu, gente? Anota essa dica que eu tô dizendo. Tô abrindo um jogo aqui pra vocês. Tô até arrependido de ter feito uma tão fácil assim. Eu tenho medo de falar essas coisas e ofender quem não domina essas coisas. Mas não posso mentir para o meu aluno. Seja você meu aluno ou não. É porque essa resolução deixa aberta aí no YouTube, né? Mas essa daqui, fácil de verdade. Eu tô já pagando pra fazer outra, mas não vou ter outro simulado. Eu gosto de fazer esse último aí, uma pegada mais branda. Beleza? Então, letra C. Pois ambos são apolares, beleza? E a dissolução ocorreria devido ao estabelecimento de forças de dispersão de London, entre elas, gabarito aí, letra C de Cristo, sem sombra de dúvidas. Letra E, tetracloreto de carbono, pois embora seja polar, suas ligações C, C e L são polares e interagem fortemente com a molécula de iodo. Pessoal, a letra E não está errada, essa parte aqui, viu? Ligação, polaridade de ligação é uma, polaridade da molécula é outra. Polaridade da molécula se sobra ou não elétrons. Da ligação, sempre que for 2 elementos diferentes, ela é polar. Tá verdadeiro. O negócio é que isso não justifica ele interagir fortemente com a molécula de iodo, né? E sim o fato de ser apolar, semelhante e dissolve semelhante, ou seja, o nome da interação entre moléculas apolares é dipolo induzido ou instantâneo. Aí a maioria dos autores consideram Van der Waals ou ainda dispersão de London, beleza? Bom, por conta disso já não seria tão fácil mais, pode ser que alguém tenha marcado a letra E, mas a ideia dessa questão, eu já dei muita coisa de mão beijada, beleza? Anota aí, tamo junto, espero ter feito sentido. Valeu!